Uma garota inocente de 19 anos pode se apaixonar pelo milionário frio que a comprou como esposa? Aconteceu um casamento que mudaria duas vidas para sempre, mas o que começou como um matrimônio de conveniência se transformou na história de amor mais inesperada. Me conta de onde você está assistindo. Se você quer saber como terminou essa história incrível, se inscreve no canal e deixa o seu like neste vídeo. O altar da majestosa Catedral Basílica de Salvador resplandecia decorado com milhares de ipês amarelos, cada um perfeitamente disposto, como se quisessem compensar a ausência de amor genuíno na cerimônia que estava prestes a começar. O órgão entoava melodias solenes que ecoavam entre as antigas colunas, mas para Lavínia Albuquerque eram como lamentos que acompanhavam seu caminho rumo a um futuro incerto. Às vezes, os caminhos que nunca planejamos trilhar são os que nos levam ao nosso verdadeiro destino. Havia dito sua avó Jurema na noite anterior, enquanto ajustava os últimos detalhes do véu de renda de Bilro. Aos 19 anos, Lavínia nunca havia sido beijada, nunca havia sentido o toque íntimo de um homem, e agora caminhava em direção a um estranho de 36 anos que a observava com a frieza de quem avalia uma propriedade em Angra dos Reis. Seu coração batia com o ritmo descompassado de um tambor de samba, ameaçando rasgar o corpete do vestido que pesava sobre seus ombros como uma sentença. Murilo Menezes ajustava os punhos de sua camisa de linho carioca com a precisão mecânica de quem executa mais um contrato empresarial. Seus olhos cor de azeitona não demonstravam nenhuma centelha de emoção enquanto a via avançar pelo corredor central. Para ele, este era simplesmente mais um acordo comercial estratégico, mais uma aquisição calculada para seu império. Quando Lavínia finalmente chegou ao altar, pôde apreciar de perto os detalhes do rosto de seu futuro marido. O maxilar perfeitamente perfilado, as pequenas rugas ao redor de olhos, que pareciam ter visto demais do mundo, e aquela expressão indecifrável que tornava impossível adivinhar quais pensamentos se escondiam por trás de seu olhar severo. "Você está aqui", murmurou ele como simples constatação de um fato, sem alegria nem expectativa em sua voz. "Parece que ambos estamos presos nesta situação", respondeu ela em um sussurro apenas audível, enquanto o padre começava a falar sobre a união sagrada que estavam prestes a consumar. As palavras do religioso ressoavam na catedral, falando de amor, respeito e fidelidade, conceitos que pareciam tão distantes quanto as estrelas que começavam a aparecer no céu baiano, invisíveis do interior do templo, mas brilhando com a promessa de que mesmo a noite mais escura é salpicada de luz. A avó Jurema, sentada na primeira fileira, observava sua neta com uma mistura de tristeza e esperança. Ela, mais que ninguém, entendia o sacrifício que Lavínia estava fazendo por sua família, para salvar o restaurante do Pelourinho que havia sido seu lar e sustento durante gerações. Também sabia, com aquela sabedoria que só os anos podem conceder, que às vezes o amor cresce nos terrenos mais improváveis, como as flores silvestres que brotam entre as fendas dos antigos casarões coloniais. Enquanto o padre continuava com sua ladainha, Lavínia sentia que estava suspensa entre dois mundos, o que deixava para trás, cheio de simplicidade, risos compartilhados e o aroma de bolo de rolo na cozinha familiar, e o que se abria diante dela, um universo de luxo frio, expectativas desconhecidas e a companhia de um homem que parecia tão inacessível quanto uma fortaleza colonial. E assim, sob o teto de uma catedral que havia sido testemunha de séculos de promessas, algumas cumpridas e outras esquecidas, Lavínia e Murilo começaram sua improvável história, sem suspeitar que o destino, esse grande escritor de tragédias e milagres, tinha planos muito mais complexos para eles do que um simples acordo matrimonial. A casa de Fernando de Noronha se erguia sobre um penhasco que parecia desafiar o Atlântico, com suas paredes brancas resplandecendo sob o sol como um farol de opulência. Para qualquer observador, aquele lugar representaria o paraíso, mas para Lavínia havia se tornado a mais bela das prisões. Haviam-se passado 3 semanas desde a cerimônia em Salvador, 3 semanas de jantares silenciosos, noites solitárias e manhãs em que despertava se perguntando se tudo aquilo era realmente sua vida. Naquela manhã,
Lavínia observava o mar da varanda, envolta em um caftã de seda, que Murilo havia encomendado especialmente para ela. O azul intenso do Atlântico contrastava com o vazio que sentia em seu interior. "O café da manhã está servido, senhora Menezes", anunciou Rita, uma das empregadas domésticas, com aquele tom formal que todos na casa utilizavam, como se temessem mostrar qualquer sinal de familiaridade. Lavínia assentiu e a seguiu até a sala de jantar, onde uma mesa para 10 pessoas parecia ridiculamente grande para ela sozinha. Murilo estava trabalhando em seu escritório há horas, como todas as manhãs desde que chegaram. "O senhor Menezes vai se juntar a mim?" perguntou Lavínia, embora já conhecesse a resposta. "O senhor pediu que servissem o café da manhã em seu escritório. Tem videoconferências programadas para toda a manhã", respondeu Rita, servindo-lhe café numa xícara de porcelana tão delicada que Lavínia temia quebrá-la só de olhar. Após o café, Lavínia decidiu explorar mais uma vez a enorme mansão, buscando algo, qualquer coisa, que lhe revelasse quem era realmente o homem com quem havia unido sua vida. Os cômodos se sucediam como capítulos de um livro que ninguém lia. Salões de mármore, salas de estar decoradas com antiguidades, escritórios que ninguém utilizava. Foi na biblioteca onde encontrou algo inesperado. Entre centenas de volumes perfeitamente ordenados, um livro sobressaía ligeiramente da estante, como se tivesse sido devolvido às pressas. Lavínia o pegou com curiosidade. Era uma edição antiga de poemas de Carlos Drummond de Andrade. Ao abri-lo, uma fotografia caiu no chão. Ela se abaixou para recolhê-la, e o que viu a deixou sem fôlego. Era Murilo, mas um Murilo completamente diferente do homem que conhecia. Na imagem sorria genuinamente, vestido com traje típico durante o que parecia ser o Festival de Parintins. Seus olhos, normalmente frios, brilhavam com uma alegria que Lavínia jamais havia visto nele. "Vejo que encontrou meu segredo", disse uma voz atrás dela, sobressaltando-a. Murilo estava na porta observando-a com uma expressão indecifrável. "Desculpe, não pretendia", começou Lavínia, sentindo que havia violado algum código não escrito. "Foi há muito tempo", interrompeu ele, aproximando-se e tomando a fotografia de suas mãos. "Outra vida, poderia-se dizer." Por um instante, Lavínia vislumbrou algo em seus olhos, um lampejo de nostalgia que desapareceu tão rápido quanto havia surgido. "Quem você era então?" atreveu-se a perguntar. Murilo a olhou surpreso pela pergunta direta. Por um momento, pareceu considerar uma resposta sincera, mas depois sua expressão endureceu novamente. "Alguém que aprendeu que a felicidade é um luxo que nem todos podemos nos permitir", respondeu secamente, guardando a fotografia no livro e devolvendo-o à estante. "Tenho trabalho a terminar." E com isso, saiu da biblioteca, deixando Lavínia com mais perguntas que respostas, e a certeza de que sob a superfície fria de seu marido existia um homem muito diferente, um que havia decidido ocultar-se do mundo e de si mesmo. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, Lavínia observou Murilo com novos olhos, perguntando-se que histórias se escondiam por trás daquela fachada impenetrável e se algum dia teria o privilégio de conhecê-las. O antigo relógio de parede marcava 9 horas quando Petrópolis ficou mergulhada na escuridão. Um apagão geral havia deixado a mansão de pedra sem eletricidade, transformando seus espaços amplos em cavernas de sombras. "Rita, onde estão as velas?" A voz de Lavínia ecoou no corredor principal, enquanto tentava se orientar na penumbra. "Na despensa da cozinha, senhora", respondeu a empregada de algum lugar da casa. "Vou buscá-las." Lavínia dirigiu-se tateando em direção à cozinha, suas mãos deslizando pelas paredes para guiar-se. Ao chegar, encontrou Murilo já lá, abrindo gavetas. "O gerador deveria ter entrado em funcionamento automaticamente", disse ele com evidente frustração, mais para si mesmo que para ela. "Às vezes as máquinas falham", respondeu Lavínia, surpreendendo-se com a calma em sua voz. "Mas nós podemos nos adaptar." Murilo a olhou na escuridão, mal distinguindo o contorno de sua figura. "Você sabe onde estão as velas?" perguntou com um tom menos autoritário que o habitual. "Rita mencionou a despensa", disse Lavínia, movendo-se em direção ao móvel. Seus dedos encontraram o que procurava: várias velas grossas e uma caixa de fósforos.
Minutos depois, a sala de jantar se iluminava com o resplendor dourado das velas. Lavínia havia disposto a mesa de maneira diferente, aproximando duas cadeiras a uma extremidade, criando um espaço mais íntimo que o habitual distanciamento protocolar. O jantar estava preparado antes do apagão, explicou Lavínia enquanto servia carne de sol, queijo coalho e pão recém-assado. De uma geladeira agora silenciosa, resgatou uma garrafa de vinho do Vale do São Francisco que descortiçou com surpreendente habilidade. Não sabia que você sabia descortiçar vinho, comentou Murilo, observando-a com curiosidade. Lavínia sorriu levemente. Cresci em um restaurante, lembra? Servia vinho desde que tinha idade suficiente para segurar a garrafa sem derramá-la. Sentaram-se para comer, o silêncio habitual entre eles, transformando-se gradualmente em algo menos tenso. Talvez fosse a luz das velas, que suavizava os ângulos duros de seus rostos, ou talvez a ausência de distrações eletrônicas, mas pela primeira vez desde seu casamento, estavam verdadeiramente presentes um para o outro. Como era crescer no Pelourinho? Perguntou Murilo de repente, surpreendendo Lavínia com seu interesse. Ela o olhou, tentando discernir se a pergunta era sincera. Ao ver a expressão genuinamente curiosa em seus olhos, decidiu responder com honestidade. Barulhento, disse com uma pequena risada. Cheio de música, cheiros intensos e conversas aos gritos entre vizinhos. Nossa casa estava sempre aberta, com gente entrando e saindo constantemente. As cestas eram sagradas, mas também eram as conversas depois do jantar, onde parecia que todo o bairro se reunia para discutir desde política até o último mexerico local. Lavínia fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Aprendi a ler com os livros que os clientes esqueciam no restaurante. Romances, poesia, história. Era minha forma de viajar sem sair do Pelourinho. Minha avó sempre dizia que eu tinha fome de mundo. Murilo a escutava com atenção, uma expressão difícil de interpretar em seu rosto. E você? Atreveu-se a perguntar Lavínia. Como era a sua infância? O rosto de Murilo se tensionou visivelmente, e por um momento Lavínia temeu ter cruzado uma linha invisível. Mas então, surpreendentemente, ele começou a falar. Solitária, disse em voz baixa. Cresci em um orfanato em Minas Gerais, depois que meus pais desapareceram. As freiras eram rígidas, mas justas. Me ensinaram disciplina, ordem e a não esperar nada de ninguém. Fez uma pausa para servir-se de mais vinho. Colecionava moedas antigas, continuou, com um leve sorriso que Lavínia nunca havia visto antes. Guardava-as em uma lata de biscoitos debaixo da minha cama. Sonhava em percorrer a Estrada Real algum dia, visitando cada cidade, cada igreja. Você fez isso? Perguntou Lavínia suavemente. Não, respondeu ele, sua expressão endurecendo-se novamente. A vida tinha outros planos. O silêncio voltou a instalar-se entre eles, mas agora era diferente, carregado de revelações e novas perspectivas. Você fala tupi-guarani e alemão além do português, disse Murilo de repente, como se estivesse confirmando uma informação. Lavínia o olhou surpresa. Como você sabe? Está no seu dossiê, respondeu ele, e diante da expressão confusa de Lavínia acrescentou. Fiz uma investigação exaustiva antes do casamento. Lavínia sentiu uma pontada de dor ao lembrar que seu casamento não era mais que um acordo de negócios para ele, mas se recuperou rapidamente. Minha mãe era descendente de indígenas e meu pai de alemães, explicou. Conheceram-se em Salvador e ficaram por amor. Ensinaram-me suas línguas porque diziam que cada idioma é uma forma diferente de ver o mundo. Murilo assentiu lentamente. É uma perspectiva interessante. Quando a luz voltou, horas mais tarde, ambos se surpreenderam com quanto tempo havia passado. A conversa havia fluído entre temas diversos, revelando camadas deles mesmos que normalmente mantinham ocultas. Ao se despedirem para ir aos seus quartos separados, Lavínia teve a sensação de que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era amor, nem mesmo amizade ainda, mas era um princípio. O reconhecimento mútuo de que por trás das máscaras que ambos usavam, existiam pessoas complexas, com histórias, sonhos e feridas que mereciam ser conhecidas. O escritório de Murilo em São Paulo era um reflexo perfeito de sua personalidade.
minimalista, impecável e dominado por uma vista panorâmica da cidade que parecia enfatizar sua posição acima do mundo. Do 40º andar do arranha-céu na Avenida Paulista, as pessoas na rua pareciam minúsculas, meros peões no grande tabuleiro de xadrez dos negócios. Lavínia observava fascinada o ir e vir dos executivos que entravam e saíam do escritório de seu marido. 3 meses após seu casamento, era a primeira vez que Murilo a convidava para acompanhá-lo a São Paulo, embora não entendesse exatamente por quê. "Está entediada?" perguntou Murilo, aparecendo repentinamente ao seu lado, enquanto ela olhava pela janela. "De forma alguma", respondeu Lavínia. "É interessante observar como funciona o seu mundo." Murilo a estudou com curiosidade. "Meu mundo? Não é também o seu agora?" Lavínia deu de ombros. "Vivo nele, mas não faz parte de mim. É como estar em um país estrangeiro, onde conheço o idioma, mas não os costumes." A resposta pareceu intrigar Murilo, que consultou seu relógio e disse: "Tenho uma reunião em 10 minutos, com investidores paulistas interessados em um novo complexo turístico no litoral norte. Gostaria de assistir?" A proposta pegou Lavínia completamente de surpresa. "Eu? Por quê?" "Você fala alemão", respondeu ele simplesmente, "e notei que observa tudo com olhos diferentes dos meus. Poderia ser interessante." Lavínia hesitou. "Não sei nada sobre negócios imobiliários." "Às vezes, uma perspectiva nova é exatamente o que se precisa", insistiu Murilo. "Além disso, é hora de você se familiarizar com as empresas que algum dia serão parcialmente suas." Esta última frase deixou Lavínia momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que Murilo reconhecia explicitamente que seu casamento implicava uma verdadeira sociedade, não apenas um acordo superficial. "Tudo bem", concordou finalmente, "mas não espere que eu diga algo brilhante." Murilo quase sorriu. "Não tenho expectativas, só curiosidade." A sala de reuniões era imponente, com uma mesa de vidro e madeira de jacarandá que dominava o espaço. Os 3 investidores paulistas, homens de meia idade com ternos impecáveis, pareceram surpresos quando Murilo apresentou Lavínia como sua esposa e sócia. A reunião começou com as formalidades habituais, e Lavínia limitou-se a observar enquanto Murilo explicava o projeto. Um complexo turístico de luxo perto de Ubatuba que prometia ser revolucionário no setor. Foi quando um dos investidores, Klaus Hoffmann, expressou suas reservas sobre o conceito que algo mudou na dinâmica da reunião. "O mercado de luxo está saturado", disse em alemão, aparentemente supondo que apenas seus colegas o entenderiam. "Mas um resort com spa e campo de golfe não atrairá a clientela que buscamos." Antes que Murilo pudesse responder, Lavínia interveio, também em alemão. "Desculpe, Sr. Hoffmann, mas creio que está enfocando o projeto de uma perspectiva limitada", disse com uma segurança que surpreendeu até a ela mesma. "O verdadeiro luxo hoje não é outro hotel 5 estrelas com serviços padrão, mas uma experiência autêntica que conecte com a cultura local de maneira significativa." A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela. Murilo a olhava com uma expressão indecifrável, entre a surpresa e algo mais que Lavínia não conseguia identificar. "Continue", disse Hoffmann, genuinamente interessado. "O litoral norte de São Paulo tem uma riqueza cultural extraordinária", elaborou Lavínia. "A Mata Atlântica, a culinária caiçara, as tradições pesqueiras. Por que não criar um complexo que integre tudo isso de maneira orgânica? Não apenas quartos luxuosos, mas oficinas com artesãos locais, rotas gastronômicas exclusivas, espaços que mudem conforme as festividades tradicionais." À medida que Lavínia desenvolvia sua ideia, notou como o interesse dos investidores crescia. Até Murilo a escutava com atenção, seu olhar fixo nela com uma intensidade nova. "O que sua esposa propõe é exatamente o que o mercado premium está buscando", disse finalmente Hoffmann, dirigindo-se a Murilo. "A autenticidade envolta em exclusividade. Estaríamos muito interessados em ver um projeto desenvolvido nessa linha." Quando a reunião terminou, os investidores se despediram com um entusiasmo evidente, solicitando uma nova proposta baseada nas ideias de Lavínia. Uma vez sozinhos, Murilo voltou-se para ela. "Isso foi inesperado", disse,
estudando-a como se a visse pela primeira vez. Lavínia sentiu-se repentinamente insegura. Fiz mal em intervir. Muito pelo contrário, respondeu ele. Você acabou de salvar um projeto de 50 milhões de reais e abriu uma linha de negócio completamente nova. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de algo que não era tensão, mas possibilidade. Onde aprendeu a pensar assim sobre marketing turístico? Perguntou finalmente Murilo. Lavínia sorriu levemente. No restaurante. Ouvindo os turistas, entendendo o que realmente buscavam quando vinham a Salvador. Nunca era apenas o elevador Lacerda ou o farol da Barra. Era sentir-se parte de algo autêntico, mesmo que fosse por alguns dias. Murilo assentiu lentamente. Gostaria que participasse mais ativamente neste projeto, disse finalmente, se estiver interessada. Como sua esposa ou como sua sócia? Perguntou Lavínia, surpreendendo-se com sua audácia. Os olhos de Murilo encontraram os seus, e pela primeira vez, Lavínia viu neles um lampejo de verdadeiro respeito. Como ambas, respondeu ele, se estiver disposta. E assim, numa tarde de primavera em São Paulo, a relação entre Lavínia e Murilo começou a transformar-se, como os antigos muros de Olinda que, após séculos existindo como barreiras, convertem-se em pontes entre mundos diferentes, mas complementares. O céu de Petrópolis havia escurecido prematuramente naquela tarde de julho, como se a noite tivesse decidido adiantar-se para presenciar os acontecimentos que estavam por desenvolver-se. As nuvens, densas e ameaçadoras, descarregavam sua fúria sobre a antiga cidade, convertendo suas ruas de paralelepípedos em pequenos rios que arrastavam folhas e lembranças. Na mansão de pedra, Lavínia observava a tempestade pela janela da biblioteca, um espaço que havia se tornado seu refúgio durante os últimos meses. Seus dedos acariciavam distraidamente as páginas de um livro de Carlos Drummond de Andrade, mas sua mente estava longe, perdida entre os projetos nos quais agora trabalhava junto a Murilo e as emoções confusas que haviam começado a florescer em seu interior. O rugido do trovão precedeu o apagão, mergulhando a casa numa escuridão repentina, que só era interrompida pelos relâmpagos ocasionais que iluminavam o aposento como fotografias instantâneas do momento. Lavínia! A voz de Murilo ecoou no corredor, seu tom denotando preocupação mais que irritação. Estou na biblioteca, respondeu ela, acendendo a lanterna de seu telefone celular. Murilo apareceu na porta, sua figura recortada contra a penumbra do corredor. O gerador deveria ter entrado em funcionamento, disse com evidente frustração. Parece que desta vez falhou completamente. A tempestade deve ser mais forte do que pensávamos, comentou Lavínia, aproximando-se da lareira. Poderíamos acender o fogo. Há lenha suficiente. Murilo assentiu e juntou-se a ela, suas mãos trabalhando juntas para empilhar as toras e acender as chamas. Logo, um fogo acolhedor iluminava a biblioteca, projetando sombras dançantes sobre as paredes cobertas de livros. Os empregados não conseguirão voltar com este temporal, disse Murilo, observando pela janela a intensidade da chuva. A estrada de acesso provavelmente está inundada. Sobreviveremos, respondeu Lavínia com um pequeno sorriso. Pelo menos temos fogo e bons livros. Sentaram-se no chão diante da lareira, o calor das chamas criando um círculo de intimidade que contrastava com o frio que reinava no resto da mansão. Lavínia havia encontrado uma garrafa de cachaça mineira em um dos móveis e agora a compartilhavam em silêncio, deixando que o licor aquecesse seus corpos por dentro. Tenho pensado na sua proposta para Ubatuba, disse Murilo depois de um longo silêncio. Os investidores estão entusiasmados. Querem que apresentemos o projeto completo em agosto. Lavínia assentiu, observando como o fogo se refletia no líquido âmbar de sua taça. Tenho pesquisado artesãos locais, tradições que poderiam ser incorporadas. É fascinante como cada região guarda segredos que a maioria dos turistas nunca chega a descobrir. Como você, disse Murilo de repente, sua voz mais suave que o habitual. Lavínia o olhou surpresa. O que quer dizer? Murilo pareceu hesitar, como se tivesse falado sem pensar e agora não soubesse como continuar. Finalmente disse, você tem camadas, Lavínia. Aspectos de você que não são evidentes à primeira vista. O crepitar do fogo
preencheu o silêncio que seguiu suas palavras. Lavínia sentia seu coração acelerar, consciente de que estavam entrando em um território desconhecido para ambos. Todos temos segredos, respondeu finalmente. Partes de nós que mantemos ocultas, às vezes até de nós mesmos. Quais são seus segredos, Lavínia? Perguntou Murilo, seus olhos fixos nela com uma intensidade que fez sua respiração entrecortar-se. Creio que o maior segredo é que não sou quem você pensa que sou, respondeu ela com honestidade. Não sou apenas a filha de donos de restaurante que se casou por conveniência. Tenho sonhos, ambições, medos, que ninguém conhece realmente. Murilo a escutava com atenção, sua expressão mais aberta do que Lavínia jamais havia visto. E você? Atreveu-se a perguntar ela. Quais são seus segredos, Murilo? Ele desviou o olhar para o fogo, como se buscasse nas chamas a resposta correta. Meu maior segredo, disse finalmente, é que construí toda a minha vida sobre o medo. Cada decisão, cada aquisição, cada relação, tudo planejado para criar uma fortaleza impenetrável onde ninguém pudesse me ferir novamente. A confissão flutuou entre eles como um barco à deriva, vulnerável e honesta. E funcionou? Perguntou Lavínia suavemente. Murilo a olhou então, e pela primeira vez desde que o conhecia, Lavínia viu vulnerabilidade pura em seus olhos. Não, respondeu simplesmente. A solidão se infiltrou entre os muros. Um relâmpago iluminou o aposento, seguido imediatamente pelo estrondo do trovão, tão próximo que parecia ter caído sobre a casa. Lavínia sobressaltou-se e sua taça de cachaça derramou-se parcialmente sobre sua blusa. Desculpe, murmurou tentando limpar a mancha com a mão. Murilo aproximou-se instintivamente, oferecendo-lhe seu lenço. Seus dedos se roçaram, e ambos se detiveram, surpresos pela eletricidade, que nada tinha a ver com a tempestade exterior. O tempo pareceu deter-se enquanto se olhavam nos olhos, a luz do fogo banhando seus rostos com um resplendor dourado. Lavínia podia sentir o calor da respiração de Murilo, ver os detalhes de sua íris que nunca antes havia notado, pequenas manchas douradas entre o verde oliva, como segredos esperando ser descobertos. Foi Murilo quem finalmente se inclinou em sua direção, seus dedos roçando suavemente a face de Lavínia numa carícia tão delicada que poderia ter sido imaginária. Seus olhos buscaram permissão nos dela, e o que encontrou pareceu dar-lhe coragem para continuar. Quando seus lábios se encontraram, não foi o beijo calculado e frio de seu casamento, mas algo completamente novo, hesitante a princípio, como uma pergunta sussurrada, e depois mais profundo, como uma conversa que ambos vinham esperando ter durante meses. Lavínia sentiu que algo desmoronava dentro dela, como um muro antigo cedendo finalmente à persistência do tempo. Suas mãos se enredaram no cabelo de Murilo, aproximando-o mais, enquanto as dele deslizavam por suas costas, com uma reverência que contradizia completamente sua habitual frieza. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade, surpresos pela intensidade do que acabara de acontecer. Isso não estava no contrato, sussurrou Lavínia, meio brincando, meio séria. Murilo sorriu então, um sorriso genuíno que transformou seu rosto por completo. Talvez seja hora de renegociar os termos, respondeu acariciando suavemente o cabelo de Lavínia. A tempestade continuava desatando sua fúria lá fora, mas dentro da biblioteca, rodeados pelo calor do fogo e da descoberta mútua, Lavínia e Murilo haviam encontrado um refúgio inesperado, um no outro. A primavera havia chegado a Petrópolis com explosões de cor e aroma, transformando os jardins do Palácio Imperial em um paraíso terrestre que atraía turistas de todo o mundo. No entanto, para Lavínia, a verdadeira transformação havia ocorrido dentro dos muros de pedra da mansão que agora chamava de lar. 5 meses após aquela noite tempestuosa na biblioteca, sua relação com Murilo havia evoluído de maneira quase imperceptível para o mundo exterior, mas profundamente significativa para eles. Já não dormiam em quartos separados, embora mantivessem as aparências diante dos empregados. Suas conversas haviam se tornado mais longas, mais honestas, explorando territórios que antes pareciam proibidos. Naquela manhã,
Lavínia trabalhava no escritório que Murilo havia preparado especialmente para ela, desenvolvendo o conceito para um novo projeto em Paraty. Estava tão absorta em suas ideias que não percebeu que a porta havia se aberto até que sentiu as mãos de Murilo sobre seus ombros. Você deveria descansar, disse ele, massageando suavemente os músculos tensos de seu pescoço. Está aqui há horas. Lavínia reclinou-se contra ele, fechando os olhos por um momento. Estou quase terminando. Quero apresentar a proposta esta noite. Murilo inclinou-se para beijá-la suavemente. Estarei esperando com interesse, mas agora preciso sair. Tenho uma reunião na cidade que pode se prolongar. Depois que Murilo saiu, Lavínia decidiu buscar alguns documentos de que precisava para completar seu trabalho. Lembrava-se de ter visto informações sobre desenvolvimentos urbanos no Rio de Janeiro no arquivo principal do escritório de Murilo. O escritório era um espaço que refletia perfeitamente a personalidade de seu marido, ordenado, minimalista, com cada objeto cumprindo uma função específica. Lavínia dirigiu-se ao arquivo, buscando a pasta que necessitava. Foi então que a encontrou, oculta entre documentos corporativos, uma pasta antiga, amarelada, com o selo de um escritório de advocacia de Minas Gerais. A curiosidade pôde mais que seu respeito pela privacidade de Murilo. E Lavínia a abriu, sem saber que o que encontraria mudaria para sempre sua percepção da história que compartilhavam. Os documentos narravam uma história dilacerante, a de um menino abandonado em um orfanato depois que seu pai desapareceu, deixando dívidas com agiotas perigosos, e sua mãe sofreu um colapso nervoso, sendo internada em um sanatório. Havia relatórios de assistentes sociais, avaliações psicológicas e, finalmente, a adoção legal do menino pelas freiras do orfanato, quando ficou claro que seus pais não retornariam. Lavínia sentia que o ar escapava de seus pulmões enquanto lia. Cada página revelava uma nova camada da dor que havia formado Murilo, explicando sua obsessão pelo controle, sua desconfiança inerente, sua necessidade de construir um império financeiro como escudo contra a vulnerabilidade. Entre os documentos, encontrou algo ainda mais surpreendente: uma investigação detalhada sobre sua própria família, o restaurante do Pelourinho, até mesmo relatórios escolares de quando era adolescente. A realidade a atingiu com força. Murilo a havia investigado exaustivamente antes de propor-lhe casamento, não por interesse pessoal, mas como parte de uma estratégia calculada. Ao final da pasta, um memorando legal confirmava seus piores temores. O casamento havia sido planejado como uma estratégia de imagem pública, desenhada pelos advogados de Murilo para melhorar sua reputação diante de investidores conservadores paulistas que valorizavam os valores familiares tradicionais. O restaurante de sua família nunca esteve realmente em perigo de hipoteca. O dinheiro havia sido um incentivo para facilitar o acordo. Lavínia fechou a pasta com mãos trêmulas, sentindo que o chão desaparecia sob seus pés. Tudo o que acreditava saber, tudo o que havia começado a sentir por Murilo, parecia agora construído sobre mentiras. Ficou sentada no escritório durante horas, as lágrimas fluindo silenciosamente, enquanto tentava reconciliar a imagem do homem que havia começado a amar com a revelação desta manipulação calculada. Teria sido tudo uma atuação? Os momentos de vulnerabilidade, as confidências compartilhadas, até mesmo aquela noite durante a tempestade? Quando Murilo retornou, já entrada a noite, encontrou Lavínia esperando-o no escritório, a pasta aberta sobre a mesa como uma acusação silenciosa. Lavínia, disse detendo-se ao ver sua expressão e os documentos expostos. Posso explicar. Explicar o que exatamente? Respondeu ela, sua voz trêmula, mas firme. Que me investigou como se eu fosse uma propriedade que queria adquirir? Que nosso casamento foi planejado por seus advogados como uma estratégia de marketing? Que minha família recebeu dinheiro não para salvar um restaurante em perigo, mas como parte de seu elaborado plano? Murilo aproximou-se lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. No início não era assim, é verdade, mas as coisas mudaram. Quando? Exigiu Lavínia, levantando-se. Quando decidiu que eu era mais que um ativo em seu balanço? Quando começou a me ver como uma pessoa real
e não como uma aquisição estratégica. Murilo parecia buscar palavras que não existiam, sua expressão revelando uma luta interna que Lavínia nunca havia visto nele. Não sei, admitiu finalmente. Aconteceu gradualmente. Talvez tenha sido quando você interveio naquela reunião em São Paulo, ou durante a tempestade na biblioteca. Não posso apontar um momento exato. Espera que eu acredite que desenvolveu sentimentos reais por mim? Perguntou Lavínia, a incredulidade misturando-se com a dor em sua voz. Depois de descobrir isso? Sim, respondeu ele simplesmente, sua voz mais vulnerável do que Lavínia jamais havia escutado, porque é a verdade. O que começou como estratégia transformou-se em algo que nunca planejei, algo que nunca acreditei ser possível para alguém como eu. Lavínia negou com a cabeça, incapaz de processar tudo o que estava sentindo. Preciso de tempo, disse finalmente. Espaço para pensar. Claro, respondeu Murilo, e havia uma resignação em sua voz que Lavínia nunca havia escutado antes, como se já esperasse perdê-la. Entendo. Mas o que Murilo não podia entender era que Lavínia não apenas lutava com a traição que sentia, mas também com a constatação de que, apesar de tudo, uma parte dela se recusava a renunciar ao que haviam construído juntos, tão frágil e contraditório como era. Naquela noite, Lavínia dormiu no quarto que havia sido seu durante os primeiros meses de seu casamento, rodeada de luxo, mas sentindo-se mais sozinha que nunca, presa entre a dor da decepção e a confusa persistência de seus sentimentos por um homem cuja vida inteira havia sido moldada pelo abandono, e que agora enfrentava a possibilidade de perdê-la também. Os dias posteriores à descoberta de Lavínia transcorreram em um limbo emocional, com ambos movendo-se pela mansão como fantasmas que habitavam realidades paralelas. Murilo respeitava seu pedido de espaço, dormindo no escritório e limitando suas interações ao estritamente necessário, enquanto ela lutava com a tempestade de emoções que a consumia. Foi na terceira manhã, após o confronto, quando Lavínia despertou sentindo-se estranhamente enjoada. A princípio atribuiu ao estresse emocional e à falta de sono, mas quando o mal-estar persistiu, durante os dias seguintes, acompanhado de uma sensibilidade incomum a certos odores, começou a suspeitar que algo mais estava acontecendo. A farmácia da cidade ficava a 15 minutos de carro da mansão. Lavínia dirigiu até lá uma manhã, agradecendo a oportunidade de escapar do ambiente opressivo da casa. A atendente, uma senhora idosa com olhos bondosos, reconheceu-a imediatamente como a esposa de Murilo Menezes. Bom dia, senhora Menezes, cumprimentou com um sorriso. Em que posso ajudá-la? Lavínia hesitou por um momento, consciente de que em cidades pequenas as notícias viajam rápido. Preciso de um teste de gravidez, disse finalmente, baixando a voz, embora não houvesse mais ninguém na farmácia. A mulher assentiu discretamente e entregou-lhe o produto em uma sacola opaca. Tenha um bom dia, senhora, disse simplesmente, sem fazer perguntas nem comentários, algo que Lavínia agradeceu profundamente. De volta à mansão, Lavínia trancou-se em seu banheiro privativo, seguindo as instruções com mãos trêmulas. Os minutos de espera foram eternos, cada segundo estendendo-se como um fio de renda de bilro. Quando finalmente olhou o resultado, o mundo pareceu deter-se por um instante. Positivo. Estava grávida. Deixou-se cair na borda da banheira, sua mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Um filho, uma criança que crescia dentro dela, concebida em momentos de intimidade que agora pareciam pertencer a outra vida. Como poderia trazer uma criatura a um mundo tão complicado, a uma relação construída sobre mentiras? E, no entanto, enquanto pousava uma mão sobre seu ventre ainda plano, sentiu uma onda de proteção instintiva, um amor primitivo que transcendia as circunstâncias. Lavínia não sabia quanto tempo havia passado quando ouviu uma suave batida na porta do quarto. Lavínia, a voz de Murilo soava preocupada. Rita me disse que você voltou e se trancou aqui. Está bem? Respirando profundamente, Lavínia abriu a porta do banheiro e saiu para o quarto. Murilo estava de pé no umbral, sua expressão uma mistura de preocupação e cautela. Estou grávida, disse ela simplesmente, decidindo que não havia forma suave de comunicar algo tão transcendental.
O impacto foi imediato e visível. Murilo empalideceu, seus olhos abrindo-se com surpresa e algo mais. Medo? Aproximou-se lentamente, como se temesse que ela desaparecesse se fizesse um movimento brusco. Você tem certeza? Perguntou. Sua voz apenas um sussurro. Lavínia assentiu, mostrando-lhe o teste que ainda segurava na mão. Murilo passou uma mão pelo cabelo, um gesto nervoso que Lavínia raramente havia visto nele. Um filho, murmurou, mais para si mesmo que para ela. O que aconteceu em seguida surpreendeu Lavínia mais que qualquer outra coisa nos últimos dias. Murilo deixou-se cair na beira da cama, seu rosto em suas mãos, e começou a tremer. A princípio pensou que estivesse chorando, mas quando finalmente levantou o olhar, viu que sua expressão era de puro terror. Não sei como ser pai, confessou sua voz quebrada. Nunca tive um. Não sei como. Como amar um filho? A vulnerabilidade nua em sua voz e em seus olhos desarmou qualquer defesa que Lavínia havia construído. Pela primeira vez, viu completamente o menino que Murilo havia sido. Abandonado, assustado, construindo fortalezas para proteger-se da dor. Eu também não sei como ser mãe, respondeu suavemente, sentando-se junto a ele, embora mantendo certa distância. Suponho que ninguém realmente sabe até que tenha que sê-lo. Murilo a olhou então, e Lavínia viu lágrimas não derramadas em seus olhos. Tenho medo, admitiu. Medo de ser como meu pai, de falhar, de não saber dar o que nunca recebi. Nesse momento, Lavínia sentiu que algo se descongelava dentro dela. A dor da traição continuava ali, mas agora se misturava com uma compreensão mais profunda do homem que tinha diante de si. O fato de você ter medo, disse lentamente, de se preocupar em não saber amar, isso já o torna diferente de seu pai. Um silêncio instalou-se entre eles, não incômodo como os dos últimos dias, mas contemplativo, cheio de possibilidades não expressas. O que vamos fazer, Lavínia? Perguntou finalmente Murilo, sua voz mais calma, mas ainda vulnerável. Lavínia suspirou, pousando instintivamente uma mão sobre seu ventre. Não sei, respondeu com honestidade. Ainda estou processando tudo o que descobri sobre nós, sobre você. Mas esta criança é real e merece pais que, seja qual for sua relação, a amem incondicionalmente. Murilo assentiu lentamente. Isso posso prometer, disse, e havia uma determinação em sua voz que Lavínia reconheceu. Era a mesma com que construía edifícios e fechava negócios, mas agora dirigida a algo infinitamente mais valioso. Seja qual for nossa situação, esta criança nunca sentirá o que eu senti. Nunca se perguntará se é amada ou desejada. Lavínia sentiu lágrimas formando-se em seus próprios olhos. Apesar de tudo, acreditava nessa promessa. Então esse é nosso ponto de partida, disse suavemente. O resto teremos que descobrir dia a dia. Murilo estendeu sua mão tentativamente em direção a ela, não para tocá-la, mas como uma oferta. Depois de um momento de dúvida, Lavínia entrelaçou seus dedos com os dele, criando uma ponte frágil mas real sobre o abismo que se havia aberto entre eles. Não era perdão, não ainda, mas era um princípio. O reconhecimento mútuo de que o pequeno ser que crescia dentro dela havia mudado irrevogavelmente o panorama de suas vidas, criando um futuro que, por enquanto, teriam que navegar juntos. O verão havia chegado ao Brasil com uma intensidade brutal, trazendo consigo não apenas temperaturas sufocantes, mas também a pior crise econômica desde 2008. As manchetes dos jornais econômicos eram cada dia mais alarmantes, e o escritório de Murilo em São Paulo havia se convertido em um centro de operações de crise. Não me importa como você faça, mas preciso desses números para esta tarde. A voz de Murilo ressoava de seu escritório, enquanto Lavínia esperava na sala de reuniões, revisando relatórios financeiros com uma xícara de chá de camomila à sua frente. Sua gravidez de 4 meses começava a notar-se, e os enjoos matinais haviam sido substituídos por uma fadiga constante que combatia com infusões e breves cochilos. Quando Murilo finalmente entrou na sala, seu rosto mostrava o desgaste de semanas de noites sem dormir e decisões impossíveis. Sentou-se pesadamente diante de Lavínia, afrouxando a gravata,
com um gesto de frustração. Quão ruim é? Perguntou ela, embora já pudesse adivinhar a resposta. Murilo a olhou diretamente, e Lavínia apreciou que, apesar da situação entre eles, nunca lhe havia ocultado a gravidade da crise financeira. Pior do que pensávamos, respondeu, passando-lhe um relatório. O banco rejeitou o refinanciamento dos empréstimos para os projetos do Rio e de Florianópolis. O valor de nossas propriedades no litoral norte caiu 40% em 3 meses. E os investidores paulistas estão nervosos depois que o projeto de Ubatuba ficou em suspenso. Lavínia estudou os números com atenção. Nos últimos meses, havia aprendido mais sobre finanças corporativas do que jamais imaginara, convertendo-se em uma assessora valiosa, embora sua relação pessoal com Murilo continuasse em terreno incerto. Teremos que vender alguns ativos, disse finalmente, assinalando várias propriedades no relatório, começando pelas casas em Búzios e Florianópolis. Não são estratégicas e ainda mantêm valor suficiente para cobrir parte da dívida a curto prazo. Murilo assentiu, mas Lavínia notou algo em sua expressão, uma reticência que ia além da lógica empresarial. O que acontece? Perguntou. Você sabe que é a decisão correta. Murilo suspirou, passando uma mão pelo rosto cansado. A casa de Búzios foi a primeira propriedade que comprei quando comecei. E a de Florianópolis era onde pensava, onde imaginava que poderíamos passar os verões. Com a criança. A confissão inesperada deixou Lavínia momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que Murilo expressava planos concretos para seu futuro como família, apesar da incerteza que ainda dominava sua relação. Sinto muito, disse ela suavemente, mas se queremos salvar o núcleo do negócio, precisamos fazer sacrifícios. Eu sei, respondeu ele, sua voz mais controlada agora. Já contatei um corretor imobiliário. Também teremos que reduzir pessoal. Significativamente. Lavínia sabia o que isso significava. Alguns dos empregados estavam com Murilo desde o princípio, considerando-o mais família que chefe. Quantos? Perguntou, preparando-se para o pior. Quase 1/3 do pessoal em São Paulo e Rio, respondeu Murilo, a culpa evidente em sua voz. Tentei estruturá-lo para manter os mais vulneráveis, aqueles com famílias que dependem exclusivamente de nós. Lavínia assentiu, apreciando esse gesto de humanidade em meio à tempestade financeira. O que posso fazer para ajudar? Murilo a olhou surpreso, como se não esperasse esse oferecimento dado o estado de sua relação pessoal. Você já está fazendo muito, Lavínia. Mais do que qualquer um em sua posição faria. Um silêncio incômodo instalou-se entre eles, lembrança das feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. É nosso futuro também, disse finalmente Lavínia, pousando instintivamente uma mão sobre seu ventre ligeiramente entumecido. Não apenas o seu ou o meu, o dos 3. A expressão de Murilo suavizou-se visivelmente ante esse gesto. Durante os últimos meses, apesar da tensão entre eles, o bebê havia se convertido em um terreno neutro, um tema sobre o qual podiam falar abertamente sem que o passado se interpusesse. Há algo mais que você deve saber, disse Murilo depois de um momento. Sua família esteve ligando, querem vê-la. Lavínia sentiu que seu coração acelerava. Não havia falado com seus pais desde que lhes comunicou sua gravidez por telefone, uma conversa que havia terminado em recriminações e silêncio dolorido. O que você disse a eles? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Que você estava bem, que a gravidez progredia normalmente, que quando estivesse pronta para falar com eles o faria. Lavínia sentiu uma onda de gratidão por essa pequena proteção. Obrigada. Murilo assentiu e, por um momento, pareceu que queria dizer algo mais, algo pessoal que ia além de crises financeiras e relações familiares complicadas. Mas o som de seu telefone rompeu o momento. Menezes, respondeu secamente, sua expressão mudando enquanto escutava. Quanto? Não, isso não é aceitável. Diga a eles que ligarei pessoalmente em 1 hora. Quando desligou, seu rosto havia recuperado a máscara de determinação profissional que Lavínia conhecia tão bem. Preciso ir. Os banqueiros suíços estão tentando renegociar termos no último momento. Vá, disse Lavínia recolhendo os relatórios. Eu continuarei com isso.
Murilo deteve-se na porta, olhando-a com uma expressão que Lavínia não conseguia decifrar completamente. Lavínia, disse como se quisesse assegurar-se de que ela realmente o escutava. Sairemos disso. Prometo. E enquanto o via partir, Lavínia deu-se conta de que, apesar de tudo, acreditava nessa promessa. Porque se algo havia aprendido sobre Murilo Menezes nesses meses, era que sua determinação não conhecia limites quando se tratava de proteger o que considerava seu. E agora, esse círculo de proteção havia se expandido para incluí-la, a ela e a criança que crescia em seu interior. Com um suspiro, voltou aos relatórios. As próximas semanas seriam decisivas, e ela estaria ali não só como a esposa de Murilo Menezes, mas como uma sócia real na luta para salvar o que haviam construído, o que poderiam construir juntos no futuro, se encontrassem o caminho de volta um para o outro. O calor de Salvador em janeiro era implacável, um manto sufocante que aderia à pele como uma segunda camada. Lavínia o sentia especialmente intenso enquanto caminhava pelas estreitas ruas do Pelourinho, seu corpo de 5 meses de gravidez protestando a cada passo sobre os paralelepípedos irregulares. O restaurante familiar erguia-se na esquina exatamente como ela se lembrava. As paredes caiadas, os vasos de jasmins pendendo do balcão, a placa de madeira desgastada pelo sol e pelos anos. Lavínia deteve-se diante da porta, sentindo que seu coração batia com força contra suas costelas. Fazia quase 1 ano que não pisava neste lugar e agora retornava transformada, carregando uma vida dentro dela e um casamento que havia começado como uma transação e se tornara algo que nem ela mesma podia definir ainda. Respirando profundamente, empurrou a porta. O interior estava quase vazio, típico de uma tarde de verão, com apenas alguns turistas refugiando-se do calor enquanto bebiam caipirinhas. O aroma familiar de azeite de dendê, alho e especiarias a atingiu como uma onda de nostalgia, transportando-a instantaneamente à sua infância. Sua mãe, Iracema, estava atrás do balcão, secando copos com um pano branco. Quando levantou a vista e viu Lavínia, ficou completamente imóvel, o copo suspenso no ar. "Olá, mãe", disse Lavínia suavemente, sua voz mal audível sobre o zumbido do velho ventilador de teto. Iracema deixou o copo sobre o balcão com cuidado, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse romper a ilusão de ver sua filha. "Lavínia", disse finalmente, sua voz uma mistura de surpresa e algo mais difícil de identificar. "Não sabíamos que viria." "Foi uma decisão de último momento", respondeu Lavínia, aproximando-se lentamente. Sua gravidez era evidente sob o vestido de linho, impossível de ocultar. Os olhos de Iracema detiveram-se no ventre de sua filha, e Lavínia viu emoções contraditórias cruzarem o rosto materno. Assombro, dor, talvez até mesmo um lampejo de alegria, rapidamente suprimido. "Papai está?" perguntou Lavínia, sentindo a tensão crescer a cada segundo de silêncio. "Na cozinha", respondeu Iracema, apontando para a porta dos fundos. "Preparando o menu para esta noite." Lavínia assentiu e dirigiu-se para lá, consciente do olhar de sua mãe seguindo-a, pesado como uma capa de veludo antigo. A cozinha era o reino indiscutível de Oswaldo Albuquerque, um espaço onde criava magia com ingredientes simples, transformando receitas tradicionais em experiências memoráveis. Estava de costas para a porta, cortando carne de sol com a precisão de um cirurgião, a faca brilhando sob a luz fluorescente. "Pai", chamou Lavínia do umbral. Oswaldo girou-se lentamente, a faca ainda em sua mão. Ao ver Lavínia, sua expressão passou da surpresa ao reconhecimento e, finalmente, a uma dureza que ela nunca havia visto dirigida a si mesma. "Então a senhora Menezes nos honra com sua presença", disse, sua voz carregada de amargura. "Aqui devemos o privilégio." O tom feriu Lavínia como uma bofetada física. "Pai, por favor." "Por favor, o quê?" interrompeu Oswaldo, deixando a faca sobre a tábua de cortar. "Por favor, esqueça que você desapareceu durante meses, que se transformou numa estranha, que nos ligou um dia para dizer que estava grávida como se fosse apenas mais uma notícia entre suas novas obrigações de senhora rica." "Não foi assim", protestou Lavínia, sentindo que as lágrimas ameaçavam derramar-se. "As coisas têm sido complicadas." "Complicadas?
Osvaldo soltou uma risada amarga. Sabe o que é complicado? Ver sua única filha transformar-se em alguém que você não reconhece, alguém que troca o cheiro de azeite de dendê por perfume francês e que já não tem tempo para a família que a criou. Iracema havia entrado silenciosamente na cozinha e agora se colocava junto a seu esposo, sua presença um respaldo silencioso às suas palavras. Nunca quis me afastar, disse Lavínia, as lágrimas fluindo livremente agora. Só estava tentando me adaptar à minha nova vida, entender meu lugar nela. E qual é esse lugar exatamente? Perguntou Osvaldo cruzando os braços. Porque daqui parece que você esqueceu de onde vem. Quem é realmente? Continuo sendo eu, exclamou Lavínia, a frustração misturando-se com a dor. Continuo sendo sua filha. E agora vou ser mãe, e queria que vocês fizessem parte da vida do seu neto. Um silêncio tenso seguiu suas palavras. Lavínia podia sentir o pulso de seu bebê, como se o pequeno ser dentro dela respondesse à sua agitação emocional. Foi Iracema quem finalmente falou. Sua voz mais suave, mas igualmente doída. Como podemos fazer parte da vida de uma criança que crescerá em um mundo tão distante do nosso? Uma criança que aprenderá que pessoas como nós somos simples trabalhadores, descartáveis? Não será assim, insistiu Lavínia. Quero que ele conheça suas raízes, que entenda de onde viemos. E seu marido concorda com isso? Perguntou Osvaldo cético. O grande Murilo Menezes quer que seu herdeiro se misture com donos de restaurante do Pelourinho? A pergunta fez Lavínia hesitar. Murilo e ela mal haviam discutido como criariam a criança. Suas conversas limitadas a temas práticos, enquanto navegavam as águas turbulentas de sua relação e da crise financeira. Murilo respeitará minhas decisões sobre nosso filho, disse finalmente, com mais convicção do que realmente sentia. Como respeitou sua decisão de casar-se com ele? Replicou Osvaldo mordazmente. Ou foi mais um acordo conveniente para todos, menos para você? A acusação golpeou demasiado perto da verdade que Lavínia havia descoberto meses atrás, e seu silêncio foi toda a confirmação que seus pais necessitavam. Eu sabia, murmurou Osvaldo, a decepção evidente em sua voz. Sempre soube. As coisas mudaram, tentou explicar Lavínia. Nossa relação é diferente agora. Diferente como? Perguntou Iracema, aproximando-se de sua filha pela primeira vez. Ele a ama, Lavínia? Ou você é apenas a mãe de seu herdeiro, uma peça a mais em seu império? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada como o calor baiano. Lavínia não tinha uma resposta clara, porque nem ela mesma sabia o que realmente sentia Murilo por ela, além da conexão inegável que haviam formado e do respeito que havia crescido entre eles. É complicado, repetiu finalmente. Osvaldo sacudiu a cabeça, decepcionado. Você sempre foi uma menina que via o mundo em preto e branco, Lavínia. Que distinguia claramente entre a verdade e a mentira. O que aconteceu com você? A pergunta era como um punhal direto ao coração. Lavínia sentiu que algo se rompia dentro dela, um dique contendo emoções que havia mantido sob controle durante meses. A vida aconteceu, exclamou sua voz quebrando-se. Casei-me com um homem que mal conhecia. Descobri que tudo era uma mentira. Apaixonei-me por ele mesmo assim, engravidei. E agora estamos lutando para salvar seu império, enquanto tentamos entender o que somos um para o outro. Isso é o que aconteceu. Suas palavras ressoaram na pequena cozinha, deixando um silêncio atônito em seu rastro. Era a primeira vez que Lavínia admitia em voz alta que havia se apaixonado por Murilo, uma verdade que estivera ocultando até de si mesma. Iracema deu um passo à frente, tomando as mãos de sua filha entre as suas. Oh, minha menina, disse suavemente, toda a dureza anterior desaparecendo de sua voz. Você está em uma tempestade. Lavínia assentiu, incapaz de falar, enquanto os soluços sacudiam seu corpo. Sua mãe a abraçou então, com cuidado para não pressionar demais seu ventre, e Lavínia deixou-se envolver nesse abraço que cheirava a lar, a segurança, a um passado mais simples. Osvaldo permaneceu distante por mais um momento, mas finalmente aproximou-se, colocando uma mão trêmula sobre o ombro de sua filha. Você sempre será nossa Lavínia, disse, sua voz rouca pela emoção contida. Mas precisamos de tempo para entender em quem você se transformou. Não era o reencontro que Lavínia havia esperado,
Não era o perdão ou a reconciliação completa que havia ansiado. Mas era um começo, uma pequena ponte estendida sobre o abismo que se havia aberto entre ela e suas raízes. Quando finalmente saiu do restaurante, horas mais tarde, levava consigo um pote de doce de coco que seu pai havia preparado especialmente. Para os desejos, havia dito, e a promessa de uma ligação semanal com sua mãe. Não era muito, mas era algo a que se agarrar enquanto retornava a Petrópolis, a mansão que ainda não se sentia completamente como seu lar, ao homem com quem compartilhava sua vida, mas não todas as suas verdades. A meia-noite havia passado, fazia horas quando Lavínia ouviu a porta principal abrir-se. Estava acordada desde seu retorno de Salvador, incapaz de conciliar o sono, enquanto repassava uma e outra vez o confronto com seus pais e as verdades que havia revelado, tanto a eles quanto a si mesma. Os passos de Murilo ressoaram no mármore do vestíbulo, mais pesados que o habitual, revelando seu cansaço. Ficara em São Paulo tentando salvar o que podia do império imobiliário que desmoronava sob a pressão da crise econômica. Lavínia acendeu o abajur de sua mesa de cabeceira, decidindo enfrentar esta conversa em vez de adiá-la até amanhã. Quando Murilo apareceu no umbral do quarto, seu aspecto confirmou suas suspeitas. Olheiras profundas, gravata afrouxada, o cabelo normalmente impecável agora despenteado pelo hábito de passar os dedos entre os fios quando estava preocupado. Pensei que estivesse dormindo, disse ele, surpreso ao encontrá-la desperta. Não conseguia dormir, respondeu Lavínia, sentando-se na cama e indicando-lhe que se aproximasse. Murilo sentou-se na beira do colchão, mantendo certa distância, como havia feito desde que ela descobrira a verdade sobre seu casamento. A cautela com que se tratavam mutuamente era como uma parede de vidro entre eles. Podiam ver-se, mas não tocar-se realmente. Como foi a reunião? Perguntou Lavínia, embora pudesse adivinhar a resposta por sua expressão. Difícil, respondeu ele, desabotoando os punhos da camisa com movimentos mecânicos. Conseguimos reestruturar parte da dívida, mas teremos que vender mais propriedades do que esperávamos. Lavínia assentiu, observando-o cuidadosamente. E o que há das empresas subsidiárias, as construtoras no Rio? Vamos mantê-las, mas reduzindo o pessoal ao mínimo, disse. E Lavínia pôde ver quanto lhe custava cada decisão que afetava as pessoas que trabalhavam para ele. Apesar de sua fachada fria, Murilo sentia uma responsabilidade profunda por seus empregados, muitos dos quais estavam com ele desde o início. Um silêncio instalou-se entre eles, carregado de palavras não ditas e perguntas não formuladas. Estive em Salvador hoje, disse finalmente Lavínia. Visitei meus pais. Murilo a olhou com surpresa. Você não me disse que ia. Foi uma decisão impulsiva, explicou ela. Precisava vê-los tentar consertar as coisas. E conseguiu? Lavínia suspirou, acariciando distraidamente seu ventre volumoso. Não exatamente. Há muita dor, muitos mal-entendidos. Mas é um começo. Murilo assentiu, compreendendo. O orgulho pode ser um muro difícil de derrubar. Não é só orgulho, respondeu Lavínia, olhando-o diretamente nos olhos. É medo. Medo de me perder, de que eu me transforme em alguém que já não reconhecem. Suas palavras ficaram suspensas entre eles, e Lavínia viu que Murilo entendia perfeitamente o que não estava dizendo, que esse medo não era infundado, que ela mesma, às vezes, não se reconhecia na mulher em que se havia convertido. Disse algo a eles hoje, continuou Lavínia, decidindo que era momento de total honestidade. Algo que nunca disse a você. Murilo a olhou com intensidade, esperando. Disse a eles que me apaixonei por você, confessou Lavínia, sua voz apenas um sussurro. Apesar de tudo, apesar de como começou nosso casamento, das mentiras, da manipulação, me apaixonei por você, Murilo. E isso me aterroriza mais que qualquer outra coisa. A confissão pareceu alterar algo fundamental no ar entre eles. Murilo ficou completamente imóvel, seus olhos fixos nela, com uma intensidade que Lavínia nunca havia visto antes. Por quê? Perguntou finalmente ele, sua voz rouca. Porque isso a aterroriza. Lavínia passou uma mão pelo rosto, buscando as palavras corretas. Porque significa que todo o poder está em suas mãos.
porque não sei se o que você sente por mim é real ou apenas mais uma estratégia, porque tenho medo de que um dia você decida que já não sou útil para seus planos e me deixe, nos deixe, como deixaram você. A vulnerabilidade crua em sua voz pareceu golpear Murilo fisicamente. Levantou-se da cama e caminhou até a janela, dando-lhe as costas enquanto olhava a noite de Petrópolis. Durante toda a minha vida adulta, começou depois de um longo silêncio, medi cada decisão, cada relação, em termos de benefício e risco. As pessoas eram ativos ou passivos em uma planilha mental. Era a única forma como sabia existir, a única maneira de assegurar-me de que nunca voltaria a sentir-me tão impotente quanto aquele menino no orfanato. Girou-se para olhá-la, e Lavínia viu algo novo em seus olhos. Uma verdade nua, sem a proteção de sua habitual máscara de controle. E então apareceu você, continuou. No princípio você era apenas mais uma aquisição estratégica, admito. Mas depois começou a desafiar-me, a questionar-me, a ver através das minhas defesas como ninguém havia feito antes. E pouco a pouco converteu-se na única pessoa no mundo que eu não podia quantificar, que não se encaixava em nenhuma categoria do meu ordenado universo. Deu alguns passos em direção à cama, detendo-se a meio caminho, como se temesse aproximar-se demais. Não sei se o que sinto é amor, Lavínia, disse com brutal honestidade. Nunca o experimentei, então não tenho ponto de comparação. Mas sei que quando penso no futuro é você quem vejo ao meu lado. Quando imagino nosso filho crescendo, é sua voz que escuto contando-lhe histórias. Quando todo o meu império desmorona ao meu redor, a única coisa que realmente me importa é não perder você. As palavras flutuaram no quarto, tão pesadas e reais quanto a criança que crescia no ventre de Lavínia. Ela sentiu lágrimas formando-se em seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza ou medo, e sim de um reconhecimento profundo. Estavam, pela primeira vez, falando sem máscaras, sem cálculos, sem estratégias. Tenho tanto medo quanto você, confessou Murilo, sentando-se novamente na cama mais perto desta vez. Medo de não saber como amar corretamente, de feri-la sem querer, de falhar como pai. Mas se há algo que aprendi nesses meses com você, é que algumas coisas valem a pena, ainda que o risco seja enorme. Estendeu sua mão, deixando-a suspensa no ar entre eles. Um convite, não uma exigência. Lavínia olhou aquela mão, os dedos fortes que haviam construído um império e que agora tremiam ligeiramente à espera de sua resposta. Lentamente, colocou sua mão sobre a dele, sentindo o calor familiar de sua pele. Estamos quebrados os dois, disse suavemente. Você pelo abandono, eu pela decepção. Mas talvez possamos sarar juntos, por nós, pelo bebê. Murilo entrelaçou seus dedos com os dela, e algo no gesto parecia um juramento mais sincero que qualquer um que houvessem trocado diante do altar. Não será fácil, advertiu ele. Ainda estou aprendendo a ser vulnerável, a confiar, e o mundo exterior continua desmoronando. Nunca esperei que fosse fácil, respondeu Lavínia com um pequeno sorriso. Sou baiana, lembra? Somos feitos para as paixões complicadas. Naquela noite, enquanto a lua banhava Petrópolis com sua luz prateada, Lavínia e Murilo dormiram verdadeiramente juntos pela primeira vez em meses. Não houve paixão física, apenas a intimidade profunda de duas pessoas que haviam mostrado suas feridas mais secretas e, em vez de afastar-se, haviam decidido permanecer, aprender, sarar. E enquanto Lavínia deslizava para o sono, sentiu uma paz que não havia experimentado desde aquela primeira noite na biblioteca durante a tempestade. Não era uma garantia de final feliz. Não era uma promessa de que tudo seria perfeito. Era algo mais valioso. A possibilidade real de construir algo genuíno sobre os alicerces imperfeitos que tinham. O outono havia chegado a Olinda com uma suavidade característica, pintando os pátios de tons ocres e dourados, enquanto o ar se impregnava com o aroma das últimas flores do verão. A casa que Lavínia e Murilo haviam alugado no coração do centro histórico era modesta comparada à mansão de Petrópolis, um antigo sobrado restaurado com um pátio central, onde uma fonte murmurava dia e noite, criando uma atmosfera de serenidade que ambos necessitavam desesperadamente.
A decisão de mudar-se temporariamente para Olinda havia sido parte de sua estratégia de reconstrução, tanto financeira quanto pessoal. Murilo necessitava distância de São Paulo, da constante lembrança das propriedades vendidas e dos empregados demitidos. Lavínia, agora em seu 7º mês de gravidez, ansiava por um ambiente mais íntimo onde pudessem redefinir sua relação longe das pressões e expectativas do mundo que haviam habitado. Naquela manhã de abril, Lavínia organizava o pequeno quarto que seria o dormitório do bebê. Havia insistido em fazê-lo ela mesma, rejeitando a sugestão de Murilo de contratar decoradores profissionais. Quero que cada objeto neste quarto tenha significado, havia explicado. Que nosso filho esteja rodeado de coisas escolhidas com amor, não por seu valor ou aparência. Murilo havia aceitado sua decisão com uma nova atitude que Lavínia ainda estava aprendendo a reconhecer. A de um homem disposto a ceder controle, a aprender formas diferentes de construir um lar que não se baseassem exclusivamente no luxo ou na eficiência. Estava colocando uns pequenos livros de pano numa estante quando ouviu a porta principal abrir-se e fechar-se. Murilo havia saído cedo para uma videoconferência com os advogados que administravam a reestruturação de suas empresas, insistindo em que poderia fazê-lo de um café local para não incomodá-la. Lavínia! Sua voz ressoou do pátio com um tom que ela não pôde identificar imediatamente. No quarto do bebê, respondeu, alisando instintivamente o vestido sobre seu ventre proeminente. Murilo apareceu na porta, segurando um pacote embrulhado em papel craft e amarrado com barbante simples. Sua expressão era uma mistura de nervosismo e expectativa que intrigou Lavínia. — O que é isso? Perguntou, apontando para o pacote. Murilo aproximou-se, sentando-se junto a ela no pequeno sofá que haviam colocado sob a janela. — Algo que mandei fazer, respondeu, entregando-lhe o pacote. — Para o bebê. Para nós. Lavínia desfez o barbante com curiosidade. Dentro encontrou um livro artesanal, encadernado em couro macio com as palavras Nossa História, gravadas na capa. Ao abri-lo, viu que as primeiras páginas continham fotografias. A Catedral de Salvador no dia de seu casamento, a casa em Fernando de Noronha, a mansão de Petrópolis, até mesmo uma imagem do escritório em São Paulo, onde Lavínia havia participado de sua primeira reunião de negócios. — Continue, encorajou Murilo, observando atentamente suas reações. As páginas seguintes mostravam momentos que Lavínia nem mesmo sabia que haviam sido capturados. Ela dormindo na biblioteca com um livro de Drummond no colo, ambos rindo durante um jantar na varanda. Lavínia contemplando o mar da janela da casa, em Fernando de Noronha. Como? Começou a perguntar, mas deteve-se ao chegar a uma página que continha a imagem do teste de gravidez positivo, cuidadosamente preservado junto à data escrita com a inconfundível caligrafia de Murilo. Encontrei-o em sua mesa de cabeceira no dia em que me disse que estava grávida, explicou ele suavemente. Sei que deveria ter pedido, mas queria conservá-lo. Era o momento em que tudo mudou para mim. Lavínia sentiu lágrimas formando-se em seus olhos enquanto continuava passando páginas. Havia ultrassonografias do bebê, notas sobre seus primeiros movimentos, até mesmo uma fotografia de Lavínia com seus pais no restaurante do Pelourinho, tirada durante sua segunda visita, quando as feridas começavam lentamente a sarar. As últimas páginas estavam em branco, esperando ser preenchidas. É para que continuemos escrevendo nossa história, disse Murilo, tomando sua mão. Não a que planejei estrategicamente, nem a que você imaginou em seus romances, mas a verdadeira, a imperfeita, a nossa. Lavínia passou os dedos pela última fotografia. Eles dois no pátio da casa de Olinda, sentados junto à fonte, seus perfis recortados contra a luz do entardecer. Não se lembrava de quando havia sido tirada, mas capturava perfeitamente a calma tentativa que haviam encontrado nestas últimas semanas. É o presente mais bonito que já me deram, disse finalmente, sua voz quebrada pela emoção. Há algo mais, acrescentou Murilo, apontando para um pequeno envelope inserido na contracapa do livro. Lavínia o abriu com curiosidade, encontrando dentro um documento legal. Ao lê-lo, sua respiração deteve-se por um instante. Isto é, a titularidade do restaurante de seus pais,
confirmou Murilo. Completamente pago, livre de dívidas e transferido para o nome deles permanentemente. Já não é um empréstimo nem uma hipoteca. É deles legalmente sem condições. Lavínia o olhou atônita. Mas você disse que nunca houve uma hipoteca real, que foi parte do acordo. Por isso mesmo, interrompeu Murilo, seus olhos fixos nos dela. Quero consertar o que começou mal. Sua família nunca mais terá que se preocupar em perder seu negócio. É o mínimo que posso fazer depois de como manipulei a situação. Lavínia sentiu que algo se desfazia dentro dela. Um último nó de ressentimento que não sabia que ainda conservava. O gesto não apagava o passado, mas representava um compromisso sincero com um futuro diferente. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que ele entenderia a profundidade dessa palavra. Murilo assentiu, e logo, com um movimento que parecia quase ensaiado, ajoelhou-se diante dela tomando suas mãos entre as suas. Lavínia Albuquerque, disse, sua voz firme, mas com um tremor apenas perceptível. Sei que já estamos casados legalmente. Mas quero pedir-lhe, aqui e agora, que seja minha esposa por escolha, não por contrato. Que construamos juntos algo real, algo baseado em respeito mútuo e honestidade. Não posso prometer que será perfeito, nem que nunca cometerei erros. Mas prometo que cada dia tentarei ser melhor para você, para nosso filho, para a família que estamos criando. Lavínia observou o homem ajoelhado diante dela. O poderoso empresário reduzido à sua essência mais humana, vulnerável e sincero. Este não era o Murilo Menezes que havia conhecido no altar da Catedral de Salvador, mas um homem transformado pelo amor, pelo medo de perder tudo e pela determinação de construir algo mais valioso que um império de tijolos e contratos. Sim, respondeu finalmente, inclinando-se para tomar seu rosto entre suas mãos. Sim, quero ser sua esposa, sua companheira, sua igual. Quando seus lábios se encontraram, não foi o beijo apaixonado de amantes, mas o selo de um pacto mais profundo. A promessa de duas pessoas que haviam visto o pior do outro e ainda assim escolhiam permanecer, crescer, sarar juntos. O bebê pareceu celebrar o momento com um chute vigoroso que ambos sentiram, fazendo-os rir entre lágrimas. Parece que alguém está de acordo, comentou Lavínia, guiando a mão de Murilo para o ponto exato onde seu filho se movia. Claro que está, respondeu Murilo, maravilhado como sempre por esses momentos de conexão com o pequeno ser que haviam criado. É um Menezes Albuquerque, afinal de contas. Terá opiniões fortes sobre tudo. O riso de Lavínia encheu o pequeno quarto, misturando-se com a luz outonal que se filtrava pela janela, criando um momento de perfeição simples que nenhuma crise financeira, nenhum passado doloroso podia empanar. Lá fora, Olinda continuava seu ritmo centenário, indiferente ao pequeno milagre que ocorria dentro daquelas paredes antigas. O nascimento não apenas de uma criança, mas de uma família verdadeira, construída não sobre conveniências e estratégias, mas sobre alicerces que, embora imperfeitos, prometiam ser muito mais duradouros que qualquer arranha-céu no horizonte de São Paulo. A madrugada de 15 de maio trouxe consigo um calor incomum para Olinda, e as primeiras contrações que anunciavam a chegada iminente do herdeiro Menezes Albuquerque. Lavínia despertou Murilo com um aperto no braço, seu rosto uma mistura de emoção e apreensão. É hora, disse simplesmente, observando como a informação transformava o rosto sonolento de seu marido numa máscara de alerta absoluto. O que se seguiu foi um balé caótico de preparativos que haviam ensaiado mentalmente durante semanas. A mala já preparada, as ligações urgentes, o trajeto cuidadosamente cronometrado até o hospital. No entanto, como costuma acontecer com os momentos mais transcendentais da vida, a realidade empenhou-se em desviar-se do roteiro. A tempestade tropical que havia começado como uma garoa leve havia se intensificado durante a noite, cobrindo as ruas de Olinda com uma cortina de água que dificultava o trânsito. O táxi que haviam chamado cancelou o serviço, deixando-os momentaneamente desamparados. Teremos que usar nosso carro, decidiu Murilo, sua voz tensa, mas controlada. Posso dirigir com cuidado. Lavínia assentiu, respirando profundamente enquanto outra contração percorria seu corpo.
Não mencionou sua preocupação sobre o fato de que Murilo, acostumado a motoristas durante anos, mal havia dirigido nos últimos tempos. O trajeto até o hospital foi uma lição de humildade para Murilo e de paciência para Lavínia. As ruas escorregadias, os semáforos que pareciam eternos e as contrações cada vez mais frequentes criaram uma sinfonia de tensão que culminou quando o carro parou num semáforo e se recusou a dar partida novamente. "Não pode ser!" exclamou Murilo, golpeando o volante com frustração. Tentou ligar o motor repetidamente, mas o veículo permaneceu obstinadamente silencioso. Lavínia observou seu marido, o homem que havia construído um império imobiliário do zero, agora completamente impotente diante de uma simples falha mecânica, enquanto seu filho decidia que era o momento perfeito para vir ao mundo. E então, contra toda a probabilidade, começou a rir. Murilo a olhou como se tivesse perdido a razão. "O que é tão engraçado?" "Isto", respondeu ela entre risos e uma nova contração. "Nós, o grande Murilo Menezes e sua esposa, ilhados no meio de Olinda durante uma tempestade, prestes a ter um bebê num carro quebrado. O absurdo da situação deve ter contagiado Murilo, porque logo se encontrou rindo também, o som transformando a tensão em algo mais administrável. Não é exatamente como planejamos", admitiu, tomando sua mão. "Nada em nossa história foi como planejamos", respondeu Lavínia, com um sorriso que se transformou em careta, quando outra contração, mais intensa que as anteriores, a atravessou. Murilo recuperou a compostura rapidamente. "Precisamos de ajuda", disse, sacando seu telefone. Após uma breve conversa, voltou-se para Lavínia. "Uma ambulância está a caminho. 5 minutos no máximo." Mas o bebê Menezes Albuquerque, fiel ao espírito independente de seus pais, tinha outros planos. As contrações intensificaram-se dramaticamente, e Lavínia sentiu o inconfundível impulso de empurrar. "Murilo", disse com voz tensa, "não acho que tenhamos 5 minutos." O que se seguiu foi um momento que nenhum curso pré-natal poderia ter preparado adequadamente. Murilo, o homem que delegava até a mais mínima tarefa doméstica, encontrou-se recebendo instruções urgentes por telefone, enquanto se preparava para ajudar sua esposa a dar à luz no banco traseiro de um carro quebrado, no meio de uma tempestade em Olinda. "Você consegue", assegurou a Lavínia, sua voz encontrando uma firmeza que não sabia que possuía. "Estamos juntos nisso." E assim, enquanto a chuva tropical açoitava o veículo como pequenos mensageiros celestiais, Benício Menezes Albuquerque chegou ao mundo com um potente choro que desafiou o silêncio úmido da madrugada. Murilo, com mãos trêmulas mas seguras, envolveu seu filho em seu próprio blazer de cachemire, o tecido fino que havia custado mais que o salário mensal de muitos brasileiros, agora servindo como primeiro berço para o recém-nascido. Quando seus olhos se encontraram com os de seu filho pela primeira vez, algo fundamental mudou dentro de Murilo. Não foi uma mudança sutil ou gradual, mas uma transformação tão repentina e completa quanto um terremoto que reestrutura a paisagem. Todas as barreiras emocionais, os mecanismos de defesa construídos durante décadas, desmoronaram ante o olhar inocente desse pequeno ser que era completamente dependente dele. "É perfeito", sussurrou, lágrimas não derramadas fazendo brilhar seus olhos, enquanto colocava cuidadosamente o bebê nos braços de Lavínia. "Sim, é", confirmou ela, exausta mas radiante, observando as pequenas feições de seu filho que pareciam uma mistura perfeita de ambos. "Olá, Benício. Estivemos esperando por você." Quando a ambulância finalmente chegou, encontrou não uma emergência desesperada, mas um momento de serenidade quase sagrada. Uma família recém-formada, completa em si mesma, apesar das circunstâncias caóticas. As horas seguintes transcorreram num borrão de exames médicos, ligações emocionadas para familiares e o paulatino assentamento da nova realidade. Lavínia e Benício foram declarados perfeitamente saudáveis para alívio de Murilo, que havia imaginado toda a classe de complicações durante o improviso parto. Naquela noite, na tranquilidade do quarto do hospital, enquanto Benício dormia placidamente em seu pequeno berço, Murilo sentou-se junto a Lavínia,
segurando sua mão como se fosse a âncora que o mantinha conectado à terra. Quando o segurei pela primeira vez, confessou em voz baixa, senti algo que nunca havia experimentado antes, como se uma parte de mim que não sabia que estava adormecida, de repente despertasse. Lavínia apertou sua mão, entendendo perfeitamente. É amor incondicional, explicou suavemente. O tipo de amor que não pede nada em troca, que não calcula riscos e benefícios. Murilo assentiu lentamente. É aterrorizante, admitiu. Sentir tanto por alguém tão pequeno, tão vulnerável. É sim, concordou Lavínia. Mas também é a maior fortaleza que temos. Esse amor é o que nos faz verdadeiramente humanos. Olharam juntos para seu filho adormecido, maravilhando-se diante do milagre de sua existência e da extraordinária jornada que os havia levado até este momento. Ele nunca será como eu, prometeu Murilo com repentina ferocidade. Nunca se sentirá sozinho ou abandonado. Nunca terá que construir muralhas ao redor de seu coração. Não precisará delas, garantiu Lavínia, acariciando suavemente o rosto de seu marido, porque vamos ensiná-lo que a verdadeira força não está em isolar-se da dor, mas em permitir-se ser vulnerável, em amar apesar do risco. Murilo olhou-a então com uma expressão que Lavínia nunca esqueceria, uma mistura de gratidão, assombro e um amor tão profundo que parecia emanar dele como luz. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Perguntou ela, embora acreditasse conhecer a resposta. Por não desistir de mim, por ver algo em mim que eu mesmo não podia ver, por me dar uma família quando eu acreditava que nunca teria uma. Lavínia sorriu, sentindo que seu coração poderia explodir de tanta felicidade. Nós demos isso um ao outro, corrigiu suavemente. E agora daremos isso a ele. Lá fora, a chuva havia cessado, deixando após si um ar limpo e fresco que entrava pela janela entreaberta. O céu de Olinda começava a clarear com as primeiras luzes da aurora, banhando o quarto com um resplendor dourado que parecia abençoar a pequena família reunida ali. Nessa luz suave, Murilo observava os traços de seu filho, o pequeno nariz que lembrava o de Lavínia, as sobrancelhas que já mostravam a determinação característica dos Menezes, as diminutas mãos que se agarravam instintivamente a seu dedo com uma força surpreendente. É como se ele sempre tivesse estado aqui, murmurou maravilhado. Como se toda a minha vida tivesse sido um caminho em direção a este momento. Lavínia sorriu, exausta mas plena. É assim que funciona o amor verdadeiro. Reescreve sua história, convertendo tudo o que veio antes em um prólogo necessário para chegar até aqui. Murilo refletiu sobre essas palavras, reconhecendo sua profunda verdade. Cada decisão, cada erro, cada triunfo e fracasso o haviam conduzido a este momento perfeito, em sua imperfeição, a esta nova vida que começava não só para Benício, mas para todos eles. Enquanto o dia avançava, o quarto se encheu de arranjos de flores, mensagens de felicitação e, para surpresa de Lavínia, um enorme cesto de produtos típicos baianos enviado por seus pais com uma nota simples mas significativa. Para nosso neto. Com amor, os avós. Eles virão amanhã, anunciou Murilo depois de falar ao telefone. Seu pai diz que nem a chuva nem o inferno o impedirão de conhecer seu neto. Lavínia sentiu que seu coração se expandia ainda mais. Os círculos que uma vez estiveram separados, sua família de origem, sua vida com Murilo, seu futuro com Benício, começavam a entrelaçar-se, formando um tecido mais forte e resistente que qualquer uma de suas partes individuais. Naquela noite, enquanto Benício dormia pacificamente e Murilo descansava na poltrona junto à janela, Lavínia contemplou sua pequena família e soube, com uma certeza que transcendia qualquer dúvida, que haviam encontrado algo extraordinário nas circunstâncias mais improváveis. Um lar que não estava definido por paredes de pedra ou tetos de madeira antiga, mas pelos laços invisíveis, porém inquebráveis do amor autêntico. A primavera havia chegado a Olinda com uma explosão de vida que parecia refletir as mudanças na família Menezes Albuquerque. Os pátios enchiam-se de flores, as ruas de turistas e a pequena casa junto ao alto da Sé ressoava com o balbucio alegre de Benício,
que aos seus 4 meses já mostrava a curiosidade insaciável de sua mãe e a determinação inquebrantável de seu pai. É incrível como ele muda tudo, não é? Comentou Lavínia uma tarde, enquanto observava Murilo deitado no tapete da sala, completamente absorto em mostrar brinquedos coloridos a seu filho. O poderoso empresário que uma vez havia intimidado executivos de todo o país, agora fazia sons ridículos só para provocar um sorriso em Benício. Tudo, confirmou Murilo, sem desviar o olhar do bebê. Inclusive, a perspectiva sobre o que realmente importa. A transformação de Murilo havia sido profunda. O homem que uma vez media cada decisão em termos de ganhos e perdas, agora encontrava infinita satisfação nos pequenos triunfos cotidianos. A primeira vez que Benício rolou sobre si mesmo, o modo como seus olhos seguiam fascinados, o movimento das cortinas ao vento, suas risadas quando Lavínia lhe cantava antigas cantigas de ninar nordestinas. A reconstrução de seu império financeiro progredia lentamente, mas com bases mais sólidas. Murilo havia aprendido a delegar, a confiar em uma equipe seleta de colaboradores que compartilhavam sua nova visão. Empreendimentos imobiliários que respeitavam as tradições locais, projetos que beneficiavam as comunidades onde se instalavam, uma abordagem que valorizava a sustentabilidade sobre o lucro imediato. Lavínia havia se tornado uma peça fundamental dessa nova estratégia, trazendo uma sensibilidade cultural que complementava perfeitamente o agudo instinto financeiro de Murilo. Trabalhavam juntos no escritório em casa, alternando reuniões virtuais com tempo dedicado a Benício, criando um equilíbrio que nenhum dos dois teria imaginado possível um ano antes. Numa manhã de setembro, enquanto tomavam café no pátio interno, Murilo entregou a Lavínia um envelope lacrado com o emblema de uma importante instituição financeira paulista. "O que é isso?" perguntou ela, intrigada por sua expressão contida. "Abra", respondeu simplesmente, tomando Benício nos braços para dar tempo a Lavínia. Dentro encontrou documentos legais que confirmavam a aprovação de um financiamento substancial para um novo projeto: a restauração e transformação de uma antiga fazenda de café no interior de Minas Gerais, em um centro que combinaria a produção tradicional com experiências culturais e educativas para visitantes internacionais. "O projeto Raízes", exclamou Lavínia, reconhecendo imediatamente o conceito que haviam desenvolvido juntos durante as longas noites de inverno, enquanto Benício dormia e eles sonhavam com um futuro diferente. "Conseguiram?" "Conseguimos", corrigiu Murilo. "O comitê ficou impressionado especificamente com a integração do patrimônio cultural que você propôs. Disseram que era exatamente o tipo de projeto com consciência social que buscam financiar na nova economia pós-crise." Lavínia releu os documentos, detendo-se numa cláusula particular. "Espere. Isso diz que a gestão cultural do projeto estará sob minha direção exclusiva?" Murilo sorriu, satisfeito com sua surpresa. "Foi uma condição que impus. Sua visão é o que torna este projeto único, Lavínia. É justo que você tenha a autonomia para desenvolvê-la como considerar adequado." A confiança implícita nesse gesto, Murilo Menezes, conhecido por seu controle absoluto sobre cada aspecto de seus negócios, cedendo a autonomia completa à sua esposa, não passou despercebida para Lavínia. Era uma prova tangível de quanto haviam evoluído, não só como casal, mas como parceiros no sentido mais completo da palavra. "Obrigada por acreditar em mim", disse ela, levantando-se para beijar suavemente Murilo, enquanto acariciava a cabecinha de Benício. "Em nós." O projeto Raízes tornou-se o centro de seus esforços profissionais durante as semanas seguintes. Trabalhavam lado a lado, complementando-se perfeitamente. Murilo gerenciando os aspectos financeiros e logísticos, enquanto Lavínia desenvolvia programas educativos que destacariam as tradições cafeeiras mineiras e sua importância cultural. Foi durante a primeira visita à fazenda, um vasto terreno ondulado coberto de cafezais sob o implacável sol mineiro, quando experimentaram o que Lavínia mais tarde descreveria como seu momento de clareza coletiva. Haviam deixado Benício aos cuidados de Iracema, que visitava regularmente desde Salvador.
encantada de passar tempo com seu neto, enquanto a relação com sua filha e genro continuava curando-se gradualmente. A reconciliação não havia sido instantânea nem perfeita, mas cada encontro reduzia a distância emocional, construindo pontes onde antes havia abismos. Lavínia e Murilo percorriam a fazenda, discutindo localizações para as diferentes instalações, quando chegaram a uma pequena colina de onde se dominava toda a plantação. A paisagem estendia-se diante deles como um mar verde ondulado, embalado suavemente pela brisa primaveril, com o vilarejo de São João do Café recortando-se contra o horizonte. Meu avô trabalhou num lugar como este, comentou Murilo de repente, seu olhar perdido na distância. Antes que meus pais se mudassem para Minas Gerais. Nunca mencionei isso a você, mas parte da minha obsessão pela propriedade vem das histórias que ele me contava sobre como os trabalhadores rurais nunca possuíam a terra que cultivavam. Lavínia o olhou surpresa. Era a primeira vez que Murilo falava voluntariamente sobre sua família antes do orfanato. Você lembra muito de antes? Deixou a pergunta incompleta, consciente do terreno delicado que pisavam. Murilo suspirou, sentando-se numa rocha enquanto continuava contemplando a paisagem. Fragmentos principalmente. A voz da minha mãe cantando enquanto cozinhava. Meu pai me ensinando a contar moedas. O cheiro de medo em nossa casa quando chegavam cartas que faziam minha mãe chorar. Lavínia sentou-se junto a ele, tomando sua mão em silêncio, respeitando o ritmo de suas lembranças. Durante anos enterrei esses fragmentos tão profundamente que quase esqueci que existiam, continuou Murilo. Construí minha identidade sobre o abandono, não sobre o que houve antes. E agora? Perguntou Lavínia suavemente. Agora, com Benício, essas lembranças retornam, confessou. E percebo que talvez meus pais tenham me amado do mesmo modo que eu amo nosso filho. Que talvez tenham feito o que puderam com as cartas que lhes foram dadas. A vulnerabilidade em sua voz comoveu profundamente Lavínia. O amor e o medo às vezes se entrelaçam de formas complicadas, refletiu, especialmente quando se trata de proteger aqueles que amamos. Murilo assentiu lentamente. Tenho pensado, talvez devêssemos tentar encontrar minha mãe. Os relatórios diziam que foi internada num sanatório, mas nunca investiguei além disso. Tinha muito medo do que poderia descobrir. E agora você está pronto? Perguntou Lavínia, apertando sua mão. Não estou seguro de estar pronto, admitiu com honestidade. Mas acho que é necessário. Por Benício, por mim, por nós. Para fechar o círculo. Ficaram em silêncio por um momento, contemplando o vasto cafezal que representava seu novo começo, construído sobre terra antiga. Havia uma poesia nisso que não passou despercebida para nenhum dos dois. A transformação de um espaço que havia sido testemunha de gerações de trabalho duro em um lugar onde as tradições seriam honradas e preservadas, não exploradas. Faremos isso juntos, prometeu Lavínia finalmente. Como tudo o mais. Murilo a olhou então, e Lavínia viu em seus olhos algo que havia estado buscando durante muito tempo. Paz. Não a falsa tranquilidade que vem de controlar obsessivamente o ambiente, mas a verdadeira serenidade que nasce de aceitar a imperfeita beleza da vida tal como é. Sabe, disse Murilo, olhando novamente a paisagem, quando comprava propriedades antes, só via números e potencial de lucro. Agora olho este lugar e vejo histórias, vidas, continuidade. Lavínia sorriu, reconhecendo a profundidade da transformação implícita nessas palavras. Isso, meu querido marido, é o que chamam de sabedoria. Retornaram a Olinda naquela noite com uma visão mais clara, não só do projeto Raízes, mas de seu próprio caminho conjunto. Algo fundamental havia mudado durante aquela conversa na colina. Haviam deixado de ser duas pessoas tentando reconstruir suas vidas individuais para tornarem-se verdadeiramente uma família unificada, olhando para o futuro sem negar o passado. A busca pela mãe de Murilo começou discretamente, através de investigadores particulares e contatos em serviços sociais. Não tinham garantias de sucesso, haviam se passado décadas e os registros daquela época eram inconsistentes. Mas o mero ato de buscar
representava uma vitória sobre o medo que havia governado Murilo durante tanto tempo. Enquanto isso, o projeto Raízes avançava em bom ritmo. Os arquitetos haviam apresentado planos que respeitavam as estruturas originais da fazenda, enquanto incorporavam instalações modernas para visitantes e estudantes. Lavínia havia estabelecido contatos com universidades internacionais interessadas em programas de intercâmbio cultural, centrados em tradições agrícolas brasileiras. Foi em meio a esta atividade frenética quando receberam a primeira notícia esperançosa. Uma enfermeira aposentada de um antigo sanatório nos arredores de Belo Horizonte lembrava-se de uma paciente que coincidia com a descrição da mãe de Murilo. A mulher havia recebido alta no início dos anos 90, aparentemente recuperada, e havia deixado um endereço em Porto Alegre. "Acha que devemos continuar?" perguntou Murilo uma noite, enquanto revisavam a informação em seu escritório compartilhado. Benício dormia placidamente em seu berço, alheio aos redemoinhos emocionais que agitavam seu pai. "Acho que você precisa saber, seja qual for a resposta", respondeu Lavínia com suavidade, "para poder avançar completamente." Murilo assentiu, agradecendo silenciosamente sua clareza. "Você virá comigo, a Porto Alegre?" "Claro", respondeu ela sem hesitar. "Somos uma equipe, lembra?" O sorriso de Murilo iluminou seu rosto, transformando-o momentaneamente naquele jovem da fotografia do Festival de Parintins que Lavínia havia descoberto há tanto tempo na biblioteca da mansão de Petrópolis. "A melhor equipe", confirmou. 2 dias depois, enquanto preparavam a viagem a Porto Alegre, receberam uma ligação inesperada dos advogados em São Paulo. Os investidores paulistas queriam reunir-se urgentemente para discutir uma expansão significativa do projeto Raízes, potencialmente estendendo-o a outras regiões do Brasil e inclusive à Argentina. "É uma oportunidade extraordinária", explicou Murilo a Lavínia após a ligação. "Mas significa adiar a viagem a Porto Alegre." Lavínia estudou sua expressão, buscando sinais de alívio ou decepção ante este adiamento. O que encontrou foi resolução tranquila. "Porto Alegre pode esperar algumas semanas mais", disse Murilo, respondendo à sua pergunta não formulada. "Esperou 30 anos. 1 mês não fará diferença, e este projeto é nosso futuro, o legado que construímos para Benício." Lavínia sentiu uma onda de orgulho ante a maturidade emocional que demonstravam suas palavras. Este era um homem que havia aprendido a equilibrar o passado e o futuro, a tomar decisões baseadas não no medo ou na obsessão, mas numa avaliação sensata de prioridades. "Eu te amo", disse simplesmente, as palavras brotando espontaneamente. Não era a primeira vez que dizia isso a ele, mas talvez fosse a primeira vez que o sentimento a inundava com tal clareza e certeza. Murilo a olhou surpreso por um instante, como se ainda não estivesse completamente acostumado a ouvir essas palavras. Depois sorriu, aquele tipo de sorriso que transformava seu rosto inteiro e chegava até seus olhos. "E eu a você", respondeu aproximando-a para um beijo que continha promessas que não precisavam ser verbalizadas. A reunião em São Paulo com os investidores paulistas marcou um ponto de inflexão para o projeto e para a carreira profissional de Lavínia. Sua apresentação sobre a dimensão cultural do projeto Raízes impressionou tanto o comitê que lhe ofereceram financiamento adicional especificamente para desenvolver um Instituto de Preservação de Tradições Rurais Brasileiras sob sua direção pessoal. "É exatamente o que você sempre quis fazer", comentou Murilo no avião de regresso, genuinamente feliz pelo reconhecimento ao talento de sua esposa. "Criar pontes entre mundos diferentes, preservar o valioso do passado enquanto construímos um futuro melhor." Lavínia assentiu, ainda processando a magnitude da oportunidade. É como se todo o caminho percorrido, inclusive as partes dolorosas, tivesse nos preparado para isto. Ao retornar a Olinda, encontraram outra surpresa. Uma carta de Porto Alegre, de uma advogada que representava Celina Menezes, a mãe de Murilo. Aparentemente, ela também havia estado procurando seu filho durante anos, limitada por recursos escassos e a vergonha que a havia mantido afastada. A carta era breve, mas comovente. Celina estava viva,
recuperada, e desejava conhecer seu filho, se ele estivesse disposto a vê-la. Incluía um número de telefone e uma simples súplica. Perdoe-me por não ter sido forte. Murilo leu a carta repetidamente, suas emoções flutuando entre a incredulidade, o medo e uma esperança tão frágil que temia nomeá-la. O que devo fazer? Perguntou finalmente a Lavínia, sua voz apenas um sussurro. Lavínia tomou seu rosto entre suas mãos, olhando-o diretamente nos olhos. O que seu coração lhe disser que é correto, respondeu. Não o que seja mais fácil ou mais seguro, mas o que você precisa para curar-se completamente. Naquela noite, rodeado pelo amor de sua esposa e a presença tranquilizadora de seu filho adormecido, Murilo pegou o telefone e discou o número de Porto Alegre, dando o passo final em direção à sua própria redenção. O pátio da casa familiar no Pelourinho resplandecia sob o sol de dezembro, transformado para a ocasião com guirlandas de flores de jasmim que perfumavam o ar com seu aroma doce e promissor. Os vasos de gerânios que Iracema cuidava com devoção traziam toques de cor intensa, criando um cenário que parecia saído de um conto baiano. 18 meses exatos, após aquele primeiro casamento na Catedral de Salvador, Lavínia e Murilo preparavam-se para renovar seus votos, desta vez não como estranhos unidos por um contrato, mas como companheiros que haviam escolhido conscientemente compartilhar suas vidas depois de conhecer o melhor e o pior um do outro. Lavínia olhava-se no espelho de seu antigo quarto, quase irreconhecível após a reforma que Murilo havia insistido em financiar como presente para seus sogros. O vestido que havia escolhido para esta ocasião não podia ser mais diferente do elaborado traje de noiva original. Um simples modelo de algodão branco com bordados tradicionais baianos, leve como suas esperanças para o futuro. Uma suave batida na porta anunciou a chegada de Celina Menezes, que nos últimos meses havia se tornado uma presença inesperadamente reconfortante em suas vidas. A mulher de 60 anos, com a mesma cor de olhos que Murilo e uma dignidade serena, que falava de batalhas internas superadas, sorria segurando Benício nos braços. Alguém queria ver sua mãe antes da cerimônia, disse, entregando-lhe o menino, que imediatamente estendeu suas mãozinhas para Lavínia. Obrigada, Celina, respondeu Lavínia, beijando a testa de seu filho. Como está Murilo? A relação entre mãe e filho havia começado tentativamente 3 meses antes, com um encontro carregado de emoções contidas em um café tranquilo de Porto Alegre. Celina havia explicado com voz quebrada por décadas de remorso como a depressão severa e a falta de recursos a haviam separado de seu filho e como, após anos de tratamento, havia reconstruído sua vida trabalhando como costureira, sempre procurando por ele, guardando recortes de jornal sobre seus sucessos empresariais como único vínculo com o menino que havia perdido. O processo de reconciliação não havia sido fácil nem linear. Houve lágrimas, recriminações, silêncios dolorosos, mas também momentos de conexão profunda, de reconhecimento mútuo e, finalmente, o início tentativo do perdão, não instantâneo nem completo, mas crescendo dia a dia como uma planta delicada que requer cuidado constante. Nervoso, respondeu Celina com um sorriso cúmplice, embora tente disfarçar como sempre. Está com Osvaldo. Acho que discutindo sobre a melhor maneira de servir a cachaça. Lavínia riu, imaginando seu marido e seu pai, 2 homens teimosos com opiniões firmes sobre tudo, debatendo os méritos relativos de diferentes copos para a cachaça artesanal que seria servida após a cerimônia. A relação entre eles também havia evoluído, desde a hostilidade inicial até um respeito mútuo que ocasionalmente se aproximava do afeto genuíno. Preciso ir, disse Celina beijando a bochecha de seu neto. Sua mãe precisa de ajuda com os últimos preparativos, e eu prometi supervisionar para que tudo esteja perfeito. Ver Celina e Iracema trabalhando juntas nos preparativos da celebração havia sido uma das surpresas mais doces dos últimos dias. As 2 avós, tão diferentes em origem e temperamento, haviam encontrado terreno comum em seu amor por Benício e no desejo compartilhado de criar um ambiente familiar harmonioso para a próxima geração. Quando Celina saiu, Lavínia ficou a sós com Benício,
que brincava alegremente com os bordados de seu vestido. Observou-o com infinita ternura, maravilhando-se com os traços que combinavam os seus com os de Murilo, criando uma pessoa completamente única. Hoje vamos celebrar algo especial, sussurrou-lhe, embora soubesse que ele não podia entender completamente suas palavras. O dia em que seu pai e eu escolhemos estar juntos, não porque alguém decidiu por nós, mas porque descobrimos que nossos corações, apesar de todos os obstáculos, ou talvez graças a eles, encontraram-se no mesmo lugar. Benício olhou-a com seus grandes olhos cor de azeitona, tão idênticos aos de Murilo, e sorriu como se compreendesse a profundidade do momento. Uma nova batida na porta anunciou a chegada de Jurema, a avó de Lavínia, que aos 80 anos continuava sendo a matriarca indiscutível da família, a guardiã de tradições e a voz da sabedoria ancestral. "É hora, minha menina", disse a anciã, aproximando-se para pegar Benício. "Seu futuro à espera, embora tecnicamente já seja seu presente." Lavínia sorriu ante a observação. Sua avó sempre teve essa capacidade de condensar verdades profundas em frases aparentemente simples. O pátio estava cheio, mas não com a multidão de desconhecidos que havia assistido ao primeiro casamento. Desta vez, cada rosto era familiar e querido. Os funcionários do restaurante que haviam visto Lavínia crescer, alguns trabalhadores fiéis das empresas de Murilo, que haviam permanecido ao seu lado durante a crise, amigos verdadeiros que haviam demonstrado sua lealdade nos momentos difíceis. Quando Lavínia saiu ao pátio de braço dado com seu pai, a expressão no rosto de Murilo fez seu coração acelerar. Não era o olhar avaliador do homem que a havia esperado no altar da catedral, mas os olhos brilhantes de alguém que via, realmente via, a pessoa que amava caminhando em sua direção. Murilo havia abandonado o terno formal por uma simples camisa de linho branco e calças claras, seu aspecto mais relaxado do que Lavínia jamais o havia visto em público. Mas era seu sorriso o que mais a impactava, aberto, genuíno, sem reservas nem cálculos. Quando chegou ao seu lado, Murilo tomou suas mãos como se fossem o objeto mais precioso que jamais houvesse segurado. "Você está aqui", disse, repetindo suas primeiras palavras no altar da catedral, mas desta vez carregadas de um significado completamente diferente. "Sempre", respondeu Lavínia, completando um círculo que havia começado como uma fria transação e se transformado na história de amor mais improvável e autêntica. A cerimônia foi breve e profundamente pessoal. Em lugar dos votos tradicionais, cada um havia escrito suas próprias promessas, palavras que refletiam o caminho percorrido e o que ainda estava por vir. "Prometo lembrar cada dia que o amor não é um contrato, mas uma escolha", disse Murilo, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Escolher você, escolher nossa família, escolher a vulnerabilidade sobre o controle, a honestidade sobre a conveniência, o crescimento conjunto sobre a segurança solitária. Prometo ver sempre além das aparências", respondeu Lavínia, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. "Buscar você quando se esconder, esperá-lo quando se perder, desafiá-lo quando precisar e amá-lo exatamente como é, com suas forças que me assombram e suas feridas que entendo porque também são parte das minhas." Benício, nos braços de Celina, soltou uma risadinha alegre justo quando terminaram de trocar suas promessas, como se acrescentasse sua própria bênção à união de seus pais. Quando Murilo beijou Lavínia após os votos, não foi o beijo frio e protocolar de seu primeiro casamento, mas o gesto terno e apaixonado de um homem que havia aprendido que a verdadeira força estava na capacidade de amar plenamente, sem reservas nem condições. A celebração que se seguiu foi uma fusão perfeita de mundos que uma vez pareceram irreconciliáveis. A simplicidade calorosa do restaurante familiar e o refinamento discreto que Murilo havia aprendido a apreciar. Osvaldo serviu pessoalmente sua carne de sol mais seleta, enquanto cozinheiros profissionais preparavam petiscos gourmet sob sua estrita supervisão. A bebida fluía generosamente, misturando garrafas de adegas exclusivas com a cachaça caseira que Jurema preparava cada ano, segundo receitas ancestrais. Enquanto a tarde avançava, Lavínia observava sua família estendida
interagir com uma naturalidade que teria parecido impossível um ano antes. Murilo e Osvaldo discutindo apaixonadamente sobre política local, Celina e Iracema trocando receitas enquanto embalavam alternadamente Benício, os antigos empregados da construtora do Rio brindando com os garçons do restaurante como se fossem velhos amigos. É como um milagre, comentou Jurema, sentando-se junto à sua neta enquanto observavam a cena. Mas os milagres, minha menina, não caem do céu. Constroem-se com lágrimas, coragem e a vontade de ver além do evidente. Lavínia assentiu, reconhecendo a profunda verdade nas palavras de sua avó. Nada do que via diante de si havia sido fácil ou predestinado. Cada relação curada, cada ponte construída, havia requerido trabalho consciente, perdão ativo e a determinação de criar algo melhor do que haviam conhecido antes. Murilo aproximou-se então, sentando-se ao outro lado de Lavínia. Sua avó estava me contando histórias sobre você quando era pequena, disse, seus olhos brilhando de diversão. Aparentemente você era bastante teimosa mesmo, então. Algumas coisas nunca mudam, respondeu Lavínia com um sorriso. E por isso dou graças todos os dias, disse Murilo tomando sua mão. Sua teimosia foi o que nos salvou a ambos. Jurema observou o intercâmbio com aprovação. O amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, comentou. É ver perfeitamente alguém imperfeito. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bênção, enquanto o sol começava a se pôr sobre Salvador, banhando o pátio com uma luz dourada que parecia sacralizar o momento. Mais tarde, quando as estrelas salpicavam o céu baiano e Benício dormia pacificamente no antigo berço que Osvaldo havia restaurado para a ocasião, Lavínia e Murilo encontraram-se sozinhos por um momento no pequeno jardim dos fundos da casa. Lembra o que me disse aquela noite durante a tempestade em Petrópolis? Perguntou Murilo, rodeando sua cintura com o braço, enquanto contemplavam o jasmim em flor que dominava o espaço. Sobre como todos temos segredos, partes que mantemos ocultas até de nós mesmos. Lavínia assentiu, lembrando perfeitamente daquela conversa que havia marcado o princípio de sua verdadeira conexão. Acho que o maior segredo, continuou Murilo, era que ambos estávamos esperando algo que nem sequer sabíamos que precisávamos. Alguém que nos visse completamente, com todas as nossas contradições e feridas, e decidisse ficar mesmo assim. Lavínia apoiou sua cabeça no ombro de seu marido, sentindo a profunda verdade de suas palavras. E o encontramos no lugar mais improvável, em um altar onde ambos éramos prisioneiros de circunstâncias que acreditávamos controlar, acrescentou Murilo com uma suave risada. A vida tem um senso de humor peculiar. O aroma de jasmim misturava-se com o do doce de coco que Iracema havia preparado para a sobremesa, criando uma fusão perfeita de lembranças e promessas, de passado e futuro, entrelaçados em um presente que, embora imperfeito, continha toda a beleza que haviam buscado durante tanto tempo. Sabe o que é mais extraordinário? Disse Lavínia, girando-se para olhar diretamente para Murilo. Que isto é apenas o começo. Temos toda uma vida para continuar nos descobrindo, nos desafiando, crescendo juntos. Murilo olhou-a com aqueles olhos que já não ocultavam nada, que haviam aprendido a mostrar cada emoção com honestidade e coragem. Não posso imaginar uma aventura mais emocionante, respondeu inclinando-se para beijá-la sob o jasmim em flor, selando uma promessa que transcendia palavras e cerimônias. E assim, em um pátio baiano perfumado por flores de jasmim, duas pessoas que haviam começado como estranhos unidos por conveniência, descobriram a verdade mais profunda de todas, que o amor autêntico não é um destino ao qual se chega, mas um caminho que se escolhe percorrer cada dia, com os olhos abertos e o coração disposto a transformar-se continuamente em algo maior, mais forte e mais belo do que jamais teriam imaginado possível. O futuro estendia-se diante deles como os cafezais de Minas Gerais, enraizado em tradições ancestrais, mas sempre crescendo, sempre renovando-se, oferecendo seus frutos àqueles que tivessem a paciência e a sabedoria para cultivá-los corretamente. E Lavínia e Murilo, com Benício como seu mais precioso tesouro, estavam finalmente preparados para essa colheita, para recolher juntos o que haviam semeado através de lágrimas, risos, fracassos
e triunfos compartilhados. Enquanto retornavam junto a seus convidados, Lavínia lembrou as palavras que sua avó lhe havia dito na noite antes de seu primeiro casamento. Às vezes, os caminhos que nunca planejamos trilhar são os que nos levam ao nosso verdadeiro destino. Nunca uma frase havia contido tanta verdade.